Ai, vamos pegar. Porque vocês a gente vai até lá, eu achei que ele tinha dado. Mas hoje já leva. O senhor também não, né? Ele vai levar para o pessoal de lá também. Você leva para o menino lá? Paulinho e para os dois. Paulinho. Ah, legal. Paulinho. Eu pedi para ele com as capinhas de chuva. Sim. Eu falei para o Roberto, escutei com o Roberto agora. Eu dei para fazer aqui todo. Ainda bem que você é a ponte ainda, pelo menos, pedida está uma... Pelo menos você ai, que legal. Será que está chegando? A gente já dá mais aí, 2 minutos. Já que está tendo tanta procura, a gente já está esperando todo mundo se assentar mesmo. Ô, gente, a gente está até gravando a reunião, e aí depois a gente vai começar agora a deixar as reuniões no site, no canal do YouTube da Mestre. A Mestre, não sei se vocês já viram, mas tem um canal do YouTube. Aí a ideia é deixar sempre as reuniões registradas, aí quem não viu, se quiser ver alguma coisa, pode assistir depois, ou se tiver alguma dúvida. Vai ser, a gente ainda não conseguiu fazer, tipo, esse negócio de transmissão online para estar na hora ali no YouTube, ao vivo, mas a ideia é sempre estar os presentes e depois a gente joga no canal. Que aí fica uma coisa mais transparente também. Eu acho que já podemos começar. A gente esperar o Léo, mas acho que já dá para começar. Ah, o Léo ia vir? O Léo vai vir. Vamos esperar mais 5 minutos. A Mestre. Associação dos Maricultores do Estado de São Paulo. Tem um monte de Mestre. Médico, né? Associação de Médico Paulista. Não, tudo que é Associação dos Moradores de São Paulo, Associação de Médicos, tudo. Deixa eu desligar o WhatsApp. Marcelo. Acho que já está mesmo, para a gente meio que já começando a só expor as pautas, né? A ideia hoje era falar um pouco do início do trabalho, né? Que a Associação é legal que todo ano a gente conversa sobre tudo que vai ser realizado ao longo do ano, né? Que a gente tem para fazer o ano inteiro. E conversar um pouco sobre as principais demandas que a gente tem agora, né? A parte da regularização de todo mundo e do preenchimento dos RAPs, né? Então, a ideia é assim, a importância de falar que quem tem sessão precisa, até o final do mês, responder um RAP, né? Se precisar de alguma ajuda, passa aqui que a gente ajuda, a gente responde. Todo mundo que tem sessão da água, né, pronta, precisa responder anualmente o relatório de produção, e se não responde, perde a sessão, né? Se você não responder por 2 anos consecutivos, a sua sessão é cancelada. Então, todo ano, entre janeiro e março, precisa responder esse RAP. Tem área tramitando também, né? Quem tem, isso que eu ia falar. Tramitando também. Quem tem o processo tramitando, seria bem legal também falar a produção, porque aí isso entra para a estatística do estado de São Paulo, né? Porque senão a gente sai como se o litoral norte produzisse muito menos do que a realidade que produz. E aí é isso. Aí tem o março está começando, tem até o final do mês. Peraí, que o Juliano quer falar. Quer falar, Juliano? Oi, bom dia, pessoal. Bem, desculpa que eu estou em trânsito aqui, o áudio não está tão bom. Mas eu acho legal a gente só ressaltar em relação ao RAP, é que essas informações, elas não são divulgadas, elas não saem deste órgão, elas não servem para penalizar ou para ver se está tudo certo, tá? Isso daí o pessoal a Juliana, né, o pessoal aí da SAP, eles garantiram para a gente que é só para dados estatísticos, tá? Isso é muito importante a gente ressaltar aí, porque às vezes o pessoal fica um pouco temeroso aí, né? Quem ainda não está com a concessão de preencher, mas pode preencher que isso não vai ser usado contra você, tá bom? Só para ressaltar.
eles não cruzam os dados, né? Não cruza com dados de imposto de renda ou com dados de licenciamento ambiental, não existe esse tipo de cruzamento. Isso serve só para estatística, né? São dados censitários, então não precisa ficar com medo de responder isso, né? Isso é uma ferramenta muito importante para a gente saber que a maioria do que existe, né? Quanto mais produção, mais a gente é visto aqui no estado, né? E aí, temos, hoje já é dia, o mês passa rápido, né? Hoje é dia 6, então, na verdade, a gente tem mais 20 dias para todo mundo que não fez, né? Não preencheu isso, preencher, né? Se alguém tiver alguma dúvida, liga para a gente, marca um horário, porque é meio chatinho de preencher, né? Precisa ter foto do cultivo, precisa por um monte de informação, mas a gente consegue ajudar. É só passar aqui e falar com a gente que qualquer hora a gente faz. Até o final do mês, nos próximos 20 dias de preferência. Quem daqui que já fez? Só... Vocês dois não fizeram? Você fez? Não. É um dos três? Não, né? A gente foi vir, né? A gente de vocês podia fazer hoje já também. Porque é bem importante. Tem foto do cultivo, no celular, alguém pode mandar para o celular. Tira a foto e depois eles mandam para mim. Isso, é isso. Você fez esse ano já? Maravilhoso. Isso aqui, ó. Então, maravilhoso. Só você viu que você não... Então, a importância de quem não tem sessão em fazer o documento, porque isso é uma comprovação para o seu imposto de renda, para tirar a aposentadoria depois, sabe? Você não vai cancelar. Já cancelou, na verdade. Não, eu digo mais pelos outros. Ele já fez. Aquele que você fez. Então, maravilhoso. O meu também já Agora, sobre isso aí, a gente vai contar um pouco, né? Sobre quem está na água, né? No tal do meu neto aí, o Elson, há muito tempo, né? E deu esse problema aí, e era até bom mesmo sobre isso aí, de, sei lá, de declarar a produção dele, porque senão é aquilo que acontece. E aí, declarar, né, o que ele está produzindo, o que ele já produziu, isso aí é bom para saber que a pessoa está na água, saber que já tem esse direito. Essa área ele já está há muitos anos, né? Então, por isso que tem que abrir os olhos mesmo, senão os caras vêm ali, lá em cima não quer saber de documento. Ainda mais no caso do Albert, que não tem carteira assinada, né? Isso vai ser fundamental para fazer carteira depois. Para a aposentadoria dele. Você tem carteira de pesca também? Da Marinha, né? Tem que estar pagando, que é de coluna é legal ter. Quem já tem de pescador, é importante. Ele, o Dan, né? É muito, muito importante a gente ter esses dados bem certinhos, assim, a gente comprovar isso. Aí a gente agora também está na fase de regularizar todo mundo, né? Todos os cultivos que não estão com a sessão 100% certa, né? No caso, a gente tem aqui o Elbert, a área do quilombo da Caçandoca, a própria área do seu Antunes, a área do Lucas, todas essas áreas estão em processo. Cláudio, da Dara. A gente tem muitas áreas que estão em processo há mais de uma década. Né? Estou trabalhando faz tempo. De gente que trabalha faz muito tempo. Então, a ideia é assim, nessa fase do projeto é a gente regularizar tudo de todo mundo, né? E o que a gente precisa para isso? A primeira coisa que a gente precisa é uma autorização, para que a RESP possa fazer isso, né? Eu não vou mexer em nada, em documento de ninguém, sem que vocês assinem por escrito me dando essa autorização. Eu não posso pedir para a União informações sobre um processo ou sobre uma pessoa sem que a pessoa me autorizou. Então, a gente tem aí um documentinho, né, um formulário, né, que explica que a gente só vai usar os dados de vocês para essa finalidade, né, que a única finalidade da gente pedir esses documentos é o processo de cessão, mas a gente precisa dessa autorização. Sem isso, eu não posso mexer no documento de ninguém, né? Então, como que assim, eu tenho que pedir numa área em nome de alguém e essa pessoa não sabe, né? Então, a gente precisa de um documento assinado, né, que deixe isso tudo certinho, né? Então, para quem a gente vai precisar mexer no processo de cessão, a gente precisa que assine isso, né? O seu Dino, por exemplo, a gente vai mexer no processo dele porque a gente vai dar uma ampliadinha ali para tirar os barcos de cima dele. Então, a mesma coisa, a gente precisa de uma assinatura, né?
do quilombo da Catandoca também, né? Todo mundo que a gente vai mexer em documento, a gente precisa que a pessoa autorize a gente, né? No nosso caso, se vai sair uma associação, seria. O presidente da associação. Nós não podemos fazer nada, só que não deixa. Nada. Só quem fala, né? Só quem responde o nome da associação do quilombo é atualmente o presidente. E aí a gente tem outra questão que a gente precisa discutir. São 3 áreas em Ubatuba, né? E uma área na Ilhabela que estão prontas para sair. A única coisa que falta só não saiu porque a gente não fez a consulta às comunidades, né? Então, tinha um monte de área aqui em Ubatuba que estava para sair, né? E não saiu porque as comunidades entraram no Ministério Público pedindo, solicitando para que eles, toda vez que tivesse para sair um processo, o Ministério da Pesca viesse aqui, fizesse uma reunião e apresentasse a área. Opa, peraí que o Evandro chegou. Então, nesse caso, a gente tem 4 áreas. Seria a área do Mário, ali na Praia do Pulso, a área do Lucas, a área do Quilombo da Caçandoca e a área do Johnny na Ilhabela. Então, são 4 áreas que a gente teria que fazer só a consulta às comunidades, né? Então, tem que fazer uma reunião, chamar todo mundo para ir e apresentar, falar o que é, mostrar a área, mostrar onde é. Então, a ideia, o pessoal do Ministério da Pesca vai vir aqui no dia 24 de março, né? Eles vão ficar aqui entre o dia 23 e 25 de março. Né? A reunião da Ilhabela, né, da área do Johnny, já está tudo certo, a gente vai fazer uma reunião, chamar a comunidade, tá? Tem um convitinho para todo mundo participar, a prefeitura vai ajudando a gente. Agora, a gente não sabe o que fazer para a reunião aqui, como que será feita essa consulta para essas áreas aqui no Ubatuba. São 3 áreas, né? A do Lucas, a da Caçandoca e a do Mário ali no Pulso. Então, Mas o Pezão vai querer essa área. do Pulso não, desculpa. A do Mário, o seu amigo. Pensando, Léo. Sim. Aí sim. Não é para do Léo, né? Não. Então, nossa ideia inicial era fazer em Ubatuba 2 reuniões. Né? A gente faz uma reunião lá na Caçandoca, que faz passa as áreas do Lucas e a da Caçandoca, e uma reunião lá no Léo. Né? Então, a gente teria que marcar essas 2 reuniões, chamar a comunidade, chamar o pessoal do fórum, chamar todo mundo para participar e apresentar essas áreas. Né? Não sei se vocês teriam outra sugestão. A gente está achando que daria para fazer uma reunião só para a área do Lucas e da Caçandoca, que é ali tudo junto, né? A gente chama o pessoal de todas as praias ali, a gente pensou em usar como base a área da Enseada do Mar Virado, né? Então, a gente convida todo mundo que estaria ali na Enseada do Mar Virado e faz a reunião ali na Caçandoca. Sei, ela teria uma outra Caçandoca era muito inviável para todo mundo, né? Só para quem mora ali. Né? Só para quem... ou talvez uma reunião do Quilombo, uma área mais perto, mas a gente pode também combinar formas de levar o pessoal, né? A gente pode pegar... Se a gente quiser participar e não tiver como... Porque se o pessoal da Lagoinha, que é mais perto ali da Maranduba, não tem, mas a Lagoinha, né? Aquela turma ali, debaixo do mundo ali, aí sim também. Dava um caldo bom pro Lucas, né? E com a reunião deve vou fazer na Lagoinha também, que é perto também, sei lá. Um pouco mais acessível. Outro Lucas queria ser na Ribeira também. Porque assim, o MPA, eles pediram para a gente fazer o menor número de reuniões possível, porque eles vão vir aqui e vão ficar 2, 3 dias só. Entendeu? Então, a gente estava pensando em setorizar, sul, centro e norte. Se é no sul, vai no sul. Pode ser na Ribeira, mas a Ribeira acho que também fica fora para Caçandoca. Para Caçandoca, entendeu? E teria que dar uma pensada. O que eles acham? O que eles acham? Porque a gente está falando da área deles lá. Tem um. Mas as demais pessoas que vão lá são. É só o pessoal de vocês. O que é importante é como daí vocês ali. Entendeu? É quem Não vai outras. Vai. Seriam áreas, 2 áreas, a da Caçandoca e a do Mar Virado, do Lucas ali. São 2 áreas que a gente vai fazer reunião junto. Sim, chamar alguns representantes dessas comunidades ali que, enfim, transitam por ali, né? O Bonete, Fortaleza, Fortaleza, ali eles são sempre na Caçandoca por mar. Isso. Aí, porque a estrada lá não é grande coisa. o mar é da hora, é verdade. Porque a gente tem Samuel tá tudo direto na Caçandoca, pertinho. Porque a gente pode fazer isso também. A O gente Cláudio e a Dália podiam ir também lá, né? Sim, a gente vai pedir. Agora, para nós da Indiana, marcando mais virado, né? Seria legal. Se a Balsa estivesse lá, até daria. Mas tá lá no... Eu faço. Eu falei até da outra ainda, que é
Maior, né? Maior. Tá com o Juliano agora. Mas eu gosto da ideia da questão. A gente pode fazer até Eu quero falar. combinar com o pessoal que precisa de carona na Lagoinha e a gente leva de barco. A gente deixa Depende do mar também, depende né? do mar, depende do Porque a tempo. Casandoca não é fraco, não. É igual lá. Não. Casandoca é barco. Não, mas Acho que agora, É hoje, né? É o jeito que a gente faz, né? é engraçado, ele tá na Caçamboca, o Marcos vai ficar. Ele vai pro Gorjão, o Marcos Não, Casandoca é um bicho. Mas essa é a ideia. A reunião para a consulta seja no dia 23 ou 25. A consulta da Isabela já está marcada para o dia 24. Se for dia 25, vai ser bem no aniversário. É. Vai bem como presente. Tem presente, Lucas, depois de quase 20 anos de processo. Se fosse na Lagoinha, a Lagoinha é ruim, será? O meu proteção da cadeia de carro Olha o espaço lá, cabelo. não tem espaço. A Tem Casandoca tem. condições. A Caçandoca tem espaço, lá tem mais. É da hora. Mas então, E pode chamar todo mundo para esse lado. A minha varanda humilde lá. Porque a gente tem a autonomia também da tenda. A gente tem a tenda Tem que ser. grande, que, enfim, dá para colocar uma mesa e improvisar ali um ambiente para a gente poder fazer essa consulta. Essa box sabia onde pode até a área do da Maicumar. Ela é Acho que a Juliana quer falar. Eu acho que até que não seria na área. A gente faz o marisco, se não fosse levar o marisquinho, viu? Se tiver um pouquinho, depois do Eu acho legal. Mas só para experimentar também, né? Manda aí, Juliano. Então, pessoal, ó, eu só acho que como é um negócio agendado pelo Ministério, que vai vir o pessoal do Ministério para cá, a gente não pode ter risco de querer armar tenda na praia e cair uma puta chuva, ou risco de querer pegar barco para ir para algum lugar. Então a gente tem que ter um lugar físico coberto, né, uma associação, um galpão, um rancho de pesca, alguma coisa já que a gente não corra risco, né, de dar um problema no dia, né, porque é o pessoal do Ministério que está vindo para cá, já tem a data, não pode dar BO de mar, né, de chuva e tal. Então, assim, se na Caçandoca tem um lugar lá da associação que dê, ótimo. Então, a gente tem que ter, ou uma ideia também, é concentrar todas essas consultas na associação também. É ruim para a comunidade se deslocar. Então, acho que a gente pode pensar, ou concentra, sempre que for fazer o de Ubatuba, fazer lá na MESP, aí na MESP, ou a gente vai ter que ter lugares das associações, assim, cobertos, que não tenha risco de chuva de alguma coisa. Essa acho que é uma ideia. Eu acho assim, o ideal seria a gente marcar uma reunião com os representantes lá do Quilombo antes e perguntar, a gente chegou a cogitar fazer aqui, mas seria legal a gente perguntar para o pessoal se tudo bem. Então, seria muito bom, antes do Ministério vir para cá, a gente fazer uma reunião direto lá na Caçandoca, e se eles toparem fazer aqui, eu acho que tudo bem também, eu acho que seria uma boa, mas seria que antes do Ministério vir, a gente fazer uma reunião com o pessoal dos representantes do Quilombo. No meu caso, é o caso dele, não sou para ele, a gente vai. Agora a gente pode falar sobre o representante da associação. Então a gente Então, tem teria que ser, aí fala, cara, tem que marcar dois. Mas a gente vai lá um dia, essa semana, conversa com o pessoal lá e vê, porque assim, o que a gente falou no caso da Caçandoca, a gente sabe que é uma coisa mais sensível, o pessoal lá tem briga interna, mas assim, o que é muito importante, a gente está falando, concentra, estava brincando até com eles, deixa a briga interna de vocês. É melhor vocês estarem brigando entre vocês o resto da vida do que ter que brigar com o outro. Porque se essa área não sair, aí é uma área muito boa. Alguém vai vir e vai pedir. Aí a briga vai ser com outra pessoa de fora da associação. Então é melhor manter a briga brigando com todo mundo que já está aí na associação, que já convive, e vamos fazer sair essa área, né? É muito importante que o dia que o Ministério venha, né, não tenha a briga interna de conflito interno de vocês. Deixa para brigar depois que sair a Deixa associação. tudo arrumado. O importante é ser o documento para a associação. O que vocês têm que combinar entre vocês da Caçandoca é o quê? Se fica a área particular, uma do Antunes, uma do Teto, uma para o filho do Oswaldo lá, para o Fernando, uma para o... sei lá, para o Pezão, para o Nairto, ou o Longline, tipo, você dá uma porcentagem, ou coletivo, você tem que decidir entre vocês, entendeu? Porque é do Quilombo a área. E não dá para ser uma área particular ali. Ali tem que ser uma área do Quilombo. Aí, eu acho que o que acontece, cada um for no Longline, não dá interferência, entendeu? O Nairto não vai colocar o Pezão, mas vocês podem aumentar a rua, aumentar mais um Longline.
dá uma porcentagem para a associação, 10%, mas vocês têm que decidir entre vocês, já antes de vir a turma do Ministério. O Claudião quer falar, manda aí, Cláudio. Cláudio? Ele levantou a mão e saiu fora, né? Oi, tá aí, coitado. Acho que sabe. Ali na Lagoinha é uma questão que são várias áreas que estão com problema. Aliás, acho que só uma que está certinho, o resto estão todas com problema. Então, ali a gente vai ter bastante coisa para fazer. Olha só! Bom dia, Léo. Bom dia. Levar alguém aqui do lado da Silvia, aqui do lado do Brito, vai ser vizinho. Então, é essa questão que é muito importante, que todo mundo que tem a área em regularização, que tem a área tramitando, já entre em contato com a gente para que a gente consiga regularizar o quanto antes o processo, né? Porque essas coisas enrolam, demoram, e a gente precisa dar entrada nesses processos. Né? Muitos processos serão revistos, né? A gente vai pegar o processo novo e atualizar, mas a grande maioria que não saiu até agora, no fundo, é mais fácil a gente criar um processo novo, né? Já põe o limite certinho, já faz tudo bonitinho, como tem que ser, que talvez vá até mais rápido. Então, quem tem área em processo, que está tramitando, tem que vir o quanto antes procurar a gente, né? No caso do seu Antunes, tem a área dele, tem a área do irmão dele, tem a área do Pezão, essas coisas são no pulso, né? Precisa... A ideia é que a gente resolva, né? Se a pessoa não for querer, ela já avisa logo, a gente já manda logo um e-mail para a União, porque hoje a União, né, o pessoal do patrimônio da União o lugar que mais tem processo em andamento e não finalizado no Brasil é o estado de São Paulo. São 122 processos tramitando na União no estado de São Paulo. Nos outros estados, de 4, 5, 10... E desses 122, 115 são aqui, no litoral norte. Então, a gente ajuda muito eles se a gente, pelo menos, falar para eles, isso daqui não existe mais, né? Que nem aqui o Toco, né? Que vocês conhecem, o Alexandre Toco. Barroso, né? Barroso. Do saque do Barroso. A área dele estava na mesma situação da área da Caçandoc e da área do Lucas, mas ele falou, não tem mais interesse. Né? Já faz 20 anos, eu já passei essa fase, eu tô velho, não tenho filho, não quero mais. Então, a gente já mandou para a União. Essas duas áreas não existem mais, foram canceladas. Mas não dá para você deixar aberto. Tem que deixar essas áreas em aberto, porque se tem algum agricultor que queira entrar no saco da Barroso, tinha uma produção muito alta de mexidão lá. O que a gente está fazendo? A gente está, conforme a gente vai passando pelas áreas, a gente cadastra os interessados. Por exemplo, na área da Barra Seca, tem essa questão. A gente teve o Juliano, que desistiu da área dele ali, e tinha um interessado, né? O Renan, que já estava ali na Barra Seca. Então, a área já vai automático, a gente já pede em nome do Renan. Então, a gente está fazendo esse cadastramento e pondo os interessados, e cadastrando os interessados. Então, sobrou o processo, né? A gente teve uma oportunidade de um processo que a gente achou que ia regularizar e não regularizou. Se a gente achou um interessado, já vai para essa pessoa, né? A gente tá, ao mesmo tempo que a gente vai cadastrando os maricultores, a gente vai cadastrando as comunidades que estão interessadas. O Robert, a área dele foi aqui, devia ser na Praia do Alto já? A do Elbert vai ser dele mesmo. Lá na Caçandoc. Lá na Barra Seca. Lá na Barra Seca. Mas talvez seja melhor pedir uma nova também, né? Então, o que acontece? Vai ficar tudo para trás, né? O que acontece? A área dele é 2006. Se a gente rever o processo dele, ele tem desde 2006 com comprovação de... 2003, eu acho. 13. 13. Então, ele tem 10 anos de comprovação Só que de... assim, Gabi, foi bastante... Por não ter sessão, eu não sabia que tinha que fazer também O relatório. Mas, assim, quanto mais declarações você tiver, melhor. Porque, assim, a MESC já fez isso para a Dona Célia, já fez para a Maria do Pezão. A MESC, assim como a colônia faz, dá uma declaração que você é vinculado, a gente pode dar. Se você tiver o protocolo de sessão com 2013, uma declaração para a MESC, já são mais documentos para você comprovar essa atividade. Então, quanto mais coisa, melhor. São 10 anos de declaração. Entendeu? Mesmo que... Porque qual que é a vantagem de você declarar? A declaração, né, principalmente quando você declara imposto de renda, você ganha a sua aposentadoria de acordo com aquilo que você declara. Né? Senão, você ganha pelo mínimo, mas pelo menos conta como 10 anos de trabalho rural. É muito importante. Mas a gente vai ver todas essas questões com a Secretaria do Patrimônio. O que é mais fácil? Porque senão é judiação. Ele perder 10 anos de declaração. É muito tempo. Né?
Aí, a última coisa que a gente tem para falar, assim, de super importante, eu trouxe até a Silvia aqui da ATA para conversar com a gente. A MESP queria fazer um diagnóstico para a gente saber como está a maricultura hoje, como são os maricultores, né? Saber todas as características, porque isso é muito importante para a gente poder exigir políticas públicas, né? Quando a gente aplica questionários para o maricultor, o que ele acha que falta, por que a maricultura não deu certo, qual que é o problema, quanto que ele produz, quanto que ele ganha, quanto que ele entrega. São informações muito importantes para a gente desenvolver políticas públicas de fomento para a atividade. Aí acho que melhor já você explicar um pouquinho, né, Silvia, que posso passar a bola para você? Pode. Olá, bom dia para todos. Meu nome é Silvia, eu sou pesquisadora da APTA, que é a Agência do Governo de Pesquisa. Aqui muita gente me conhece da CAT ou da Rede Agroecológica Caiçara. É a mesma pessoa em uns 3 lugares. E esse trabalho ele tem o intuito não apenas de levantar números, mas fazer um levantamento mais profundo de realidades. Por quê? Dá um exemplo. Qual a sua idade? 33. Se ele for renovar a área dele com uma nova área, tem que avaliar qual a idade de aposentadoria e qual o impacto que isso vai levar. Mas a gente só consegue chegar nessas conclusões tendo informação. E essa informação é para gerar dados, não apenas de maneira individual para cada um, porque cada um tem uma realidade diferente. Então, vai ser uma análise caso a caso. É um projeto que é inovador, que vai entrevistar 100% das pessoas. Geralmente, projeto é percentual. Pega um tanto, sorteia e faz esse. Esse vai ser 100%. Todas as pessoas serão ouvidas. Então, vai poder ter uma análise caso a caso. E outras coisas importantes que os levantamentos podem trazer. Por exemplo, a gente tem um documento oficial para falar para a prefeitura assim, prefeitura, temos necessidade dessas políticas públicas. E não quer dizer que precisa ser só da área da produção. Por exemplo, falar com base da Barra Seca, que é o lugar que eu mais conheço. Necessidade de escola, posto de saúde, como que o governo pode atender aquela comunidade. Então, nessa informação, já vem um monte de informação. Então, quando vocês responderem lá, não vai ter mais sua pergunta de produção. Vai ter de produção e vai ter o que a gente chama de socioeconômico. Onde trabalha, a esposa trabalha, quantos filhos tem, todos estão na escola. Que tipo de escola que frequenta? É necessário creche? Não é? Como que é a aposentadoria? A esposa está recolhendo? Mora em área de risco? Então, uma série de outras perguntas vão ser levantadas além daquelas que vocês estão acostumados, que é a de produção. Quanto produz, em que mês, onde que mês dá mais, além dessas. E o objetivo é esse, é fazer realmente conhecer os produtores de maricultura dos 4 municípios e as populações que eles moram, que eles estão inseridos. Mesmo que ele more num lugar e produza em outro, não tem problema. Mas fazer esse levantamento para ter uma informação para além da questão da produção, para ir um passo à frente. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, quem participa dos conselhos, né? Isso é uma coisa importante, por quê? Porque a gente só é visto quando a gente fala. Se a gente não fala, a gente não é visto. E os documentos gerados por projetos, por associações, por associação melhor ainda, projeto dentro de uma associação melhor ainda, porque é uma representação real de classe de vocês, por isso que é importante estar associados. Ele deixa de ser um falando, ele vira um grupo falando. E aí esse grupo tem força. Aumenta a força. Toda vez que a gente age em grupo, aumenta a força. E quando a gente tem problemas internos, isso é dado do ser humano. Todo lugar tem problema interno. Mas deixa o problema interno um pouco quieto lá e vamos resolver uma demanda que é para todos, que é coletivo.
e que às vezes a gente responde e não afeta. Por exemplo, quem não tem criança pequena, tanto faz ter uma creche no bairro. Mas tem um monte de gente que tem. Então, vamos pensar que a gente vive num processo coletivo. E aí nós vamos passar, né? Eu não sei quantos que o Fábio já fez. Não sei também. Eu não sei. Nem começou. Então, nós vamos passar de local em local. A gente vai agendar entrevista por núcleo, tá? É importante falar também que a Silvia que vai fazer essas entrevistas, aí quando ela fizer as entrevistas é nominal, né? Ela vai pegar o nome de todo mundo, saber exatamente. Mas a gente, quando for analisar esses dados, eu não vou saber quanto cada maricultor ganha, se ele tem estudo, se ele não tem. Eu vou analisar o conjunto de dados, né? Essa questão de nome, tudo não aparece, Não né? aparece. Toda a informação tem uma segurança, né? Porque a gente vai acabar, né, vai fazer perguntas de cunho pessoal, né? Se você já estudou, coisas de saúde, por exemplo, isso é um dado muito importante. Esse é um dado importante saber. Mas se a gente descobrir que todos os maricultores têm dor nas costas, pô, a gente já sabe que a gente tem que implementar uma política para o maricultor, né, de trabalho, melhoria da produção. Até, por exemplo, se sair um diagnóstico de que todo mundo tem dor nas costas na atividade, configura que essa atividade é mais insalubre ainda do que já é. Talvez isso altere tempo de aposentadoria. E aí, esses levantamentos são feitos em muitos lugares. Mas, assim, é representativo fazer no litoral norte inteiro, entendendo a questão de território. Esse aqui é um território. O litoral norte, os 4 municípios, eles têm uma configuração geográfica e uma realidade de população que torna um território à parte. A gente nem é litoral sul, nem Vale do Paraíba. Não tem correlação nem com uma coisa, nem com outra. Então, também, se firmar quanto território, é importante para o desenvolvimento das políticas e ter uma visão diferente, que aqui é diferente. Às vezes, o que serve lá em Pindamonhangaba não vai servir aqui, que aqui chove, só por esse fato já muda tudo. E o que serve lá em Santos, talvez não seja aqui também. Uhum. Então, é importante manter também essa territorialidade. Então, esse levantamento vai ser feito nos 4 municípios? Sim. Começando ontem. O Fábio vai fazer uma parte e eu vou fazer a outra. Mas a ideia é a gente entrevistar todos. Não tem nada a ver. O Revelar é só agricultor. Não, sim, mas a ideia é a gente expandir também para a pesca e maricultura no começo, as primeiras conversas, né? Por isso que eu pensei que tinha relação entre eles. Não tem relação, esse é o financiado pela Petrobras. Mas a gente trouxe a Silvia aqui mais para falar para vocês isso. Não tenham medo de responder. Ninguém vai saber quem que respondeu no final das contas. Sigiloso. Todos os dados são sigilosos. A gente vai ter uma tabela só com os números depois e com os resultados desse número. A gente vai saber qual o percentual de maricultor que tem estudo, qual o percentual do maricultor, onde a maricultura é a principal fonte de renda, né? A gente vai conseguir um panorama geral do nosso território, né? As informações individuais de cada um serão tratadas com todo respeito e sigilo necessário. E todo maricultor. Todo maricultor, 100% dos maricultores. Legal. Então, isso serve para a gente exigir políticas públicas e para a gente mostrar, ó, a gente existe. E muito mais importante, é isso que a Silvia falou, quando todo mundo se junta na associação, vem aqui, preenche seu cadastro, né, quando o presidente, né, falar em nome da associação, ele não vai estar falando em nome dele, ele vai estar falando em nome, agora a gente está com cerca de 60 agricultores cadastrados, ele vai estar falando em nome de 60 pessoas. Então, é muito importante que essas pessoas frequentem as reuniões, respondam os questionários, porque é uma forma delas também serem ouvidas, né? Porque aqui, dentro desse espaço, né, né, todo mundo tem participação, né? As reuniões servem para isso, para a gente chegar na demanda individual de cada um e conseguir atender, né? E conseguir exigir, né, lá em cima que isso seja atendido. Então, nas próximas semanas, a gente vai estar aí ligando para todo mundo e marcando dias. A Damés, talvez a gente pensou que poderia convidar, marcar um dia para todo mundo vir aqui, a Silvia vem aqui, né? Talvez mais fácil do que ela ficar rodando, a gente marcar outra reunião aqui e vir junto, sei lá, vem a Barra Seca inteira, vem não sei o Por que. dia, a Silvia vem aqui, a gente aqui. Eu acho mais fácil, né? Mais do que ela sair correndo, e aí a gente consegue, porque ela conseguir responder aqui é mais fácil, se não conseguir, a gente vai atrás e vai bater em porta, assim. A ideia
ouvir todo mundo, né? Que todo mundo seja ouvido e computado. Pelo que eu entendi, a próxima reunião do conselho, então, vai ser aqui na associação? Não foi confirmado, né? Não foi confirmado, mas foi Com certeza. acertado que na reunião que a próxima ia ser feita aqui do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesqueiro. Quem representa vocês lá no conselho é o Fabinho. Eu represento, na verdade, a Ribeira, são as pessoas que são da Ribeira. Verdade. Quem é A representante gente da vai enviar Por enquanto, acho que está Tá desfalcado. desfalcado. Que ficaria mais bonito Quem também, né? às vezes Esse maricultor. apoiava era a Valéria, né? Que a Valéria é frequente. Mas é filho de Mas pesca. ela ela- vai frequenta como instituto de pesca. Eu acho que Deixa eu fazer uma outra pergunta. E a reunião do conselho, ela é toda... Última quinta do mês, às 2h. E a próxima vai ser aqui. Que é legal, porque a gente precisa chegar. Porque É. os novos participantes será feito em novembro. Isso. Vence o mandato atual, e aí nós vamos passar. Está renovando todos, né? O do conselho Que é gestor, mais ou menos ideia. no mesmo ano, dois em dois anos. de 2 em 2 anos. E em seguida ocorre a eleição. Inclusive o cadastro para participação das discussões do plano diretor. Inclusive isso. Mas nós somos muito fracos, por isso que era bom alguém da MESC que sempre participando. Então, Independente de eu estar de olho também e representar os maricultores, eu represento a Ribeira. Se tem a MESC, daí a gente fica mais forte. E quanto mais a melhor. Corona também deixa a desejar. O DR vai bem de vez em quando, entendeu? E não vai mais ninguém. Não tem ninguém nem do rural. Eu não tenho 13 pessoas. Não tem! É bem bom. É um conselho Eu difícil, cheguei pessoal aí tem algumas dificuldade de participar. E toda vez que vai renovar, olha, a gente vai de um por um, fazendo convite pessoalmente. Vai nas associações uma a uma. Mas ninguém se Pessoalmente doa. fazer o convite, viu? Mas Uma ninguém se a doa. uma. para o Conselho Municipal, Ele é um conselho bem difícil. Mas, em compensação, tem coisa que está mais avançada que os outros. Por exemplo, a participação, ela pode ser com o CNPJ. O movimento social nem vaga. Por exemplo. Tem mais gente, divide cadeira, não corta ninguém. Quando uma associação está sendo representada, a cadeira é da associação. Então, por exemplo, um dia vai essa pessoa saiu da associação, está doente, não importa. A associação só manda um ofício, trocou, também sem maiores burocracias. Então, assim, em termos documental e técnico, foi evoluído. Mas precisa da participação das pessoas. Fez uma conferência, a gente fez umas conferências, tirou um monte de documento, elas trabalham legal, a Silvia, as meninas são bem dedicadas também, entendeu? E as coisas vão acontecendo, entendeu? Agora precisa maior participação, principalmente a sociedade civil. Desde que eu estou aqui, parece pouco. Quantos maricultores tem no município? No município, uns 30. 30. Parece, é pouca gente. Não é pouca gente. Se a gente for avaliar, por exemplo, o setor dos bancários aqui, é isso que tem. E a agricultura? A agricultura tem 143 ou 133, depende de quem fez o levantamento. Então, 30 não é pouca gente. e qual que é o caminho? pra Entendeu? gente É uma categoria pleitear? produtiva, se você pode comparar com a categoria dos bancários aqui. Aqui em cima agora. A gente. Mas a MESC tem brincadeira. já. Sempre Mas já tem. brincadeira, A não foi? MESC tem. A gente pode até fazer o levantamento para ver quem é que Mas tá a gente melhor. não estava. Na última, a gente tentou se inscrever, não sei por que falavam que a gente não tinha se inscrito. Tanto que eu falei, bom, desencana, o corintiano já está pela PSR, então nem vamos brigar, né? Já que a gente já tinha um representante, mas não sei por que da última vez a gente se inscreveu para o conselho Mas essa última vez está lá o nome da MESC. Está lá na lista. Lá. Tá? Tá. Eu não sabia. Eu vou verificar e eu retorno a informação. Mas estaremos presentes, principalmente agora que vai ser aqui. É legal porque dá uma força um pouquinho melhor, entendeu? Porque a maricultura, a gente fica brigando, por quê? Eu quero até levar a Silvia para ela conhecer a fazenda dele, porque a pessoa tem que conhecer o que é a maricultura para ela ter alguma visão da maricultura, o que ela traz de benefício, o que acontece numa fazenda marinha, né? Igual o Léo foi lá o Léo foi comigo desde que não tinha nada, como de carona, levar o cara lá,
o Pascoal do Ministério da Pesca, foi aquela vez? Sabe? O Pascoal, ele era Do SPU, né? Não, do SPU. Foi documentar as áreas. Ele foi visitar todas as áreas. Todas as áreas. Ele foi o Belzão, né, cara? É. Na verdade, ele era de uma instituição, não era do SPU. Ele fiscaliza o SPU, ele é tipo da controladoria do SPU. Então, ele precisava ver se as sessões que o SPU tinha emitido realmente existiam para fazer uma fiscalização no SPU. Que cancelava as áreas, né? Correndo. Fomos de Candores, fizemos um nome lá e pegamos uma lista da Ribeira. que dava assim, Parou lá. Na água. É canoa, né? Canoa grande e motor. A gente ficou um ano de canoa só. Mas foi Ficou um ano trabalhando que a gente só tinha canoa, né, Só tinha gente? canoa. A gente comprou um motor no, em janeiro. A gente começou em janeiro com o ano inteiro. Vamos achar E o que motor quebrado e eu não quero. nós tivemos uma maresia, aquela maior maresia que deu, cara, uma das maiores. A gente entrou na ponta do lado e estava quebrando toda a zona assim, 7 foda assim. Mas se cagou, não dava nem para ligar o motor. Tinha que não viu a primeira vez, só tudo em ordem. Voltamos Eu no não helicóptero da PM para acompanhar a gente. É sinistro, velho. Você vê, nunca mais teve esse maresia. Essa de 4 anos, 4 média, né, querido? Nunca mais teve. Perfeito. E uma coisa que eu queria falar para vocês, o Gabi já falou, mas é ressaltar que os dados são sigilosos e a gente não vai se autoincriminar em nada. Pode ficar todo mundo tranquilo, tá? Os dados não vão sair da MESC. Quando você lê em algum lugar os dados, vai estar assim: os maricultores são da faixa tanto a tanto disso, tanto a tanto daquilo, não aparece quem é, aparece a faixa. A faixa etária, por exemplo, de tanto a tanto, tudo por faixas. Não tem discriminado de um por um, mas para criar a faixa eu preciso da informação, porque senão eu não tenho como fazer essa conta, tá? E a gente sempre tem cuidado de não se autoincriminar nas perguntas e nas respostas. Vocês podem ficar tranquilos. O Instituto de Pesca, eu acho que tem até um mecanismo de proteção disso para aquele projeto que eles fazem do levantamento, que eles também têm esse compromisso, né, de, tipo, do pessoal realmente, porque eles fazem da pesca. Então, eles fazem o levantamento de tudo que é descarregado, todos os, né, no saco da Ribeira, no caso do Alemão. Não, tô pescador vai ficar a assim. gente O pessoal anota, só que os pescadores assinam um termo de compromisso do Instituto de Pesca, que aquilo não pode ser usado contra, que não vai ser... Então, porque o cara tem que falar que ele pescou com cação viola. Eu, Entendeu? Pra ele poder anotar lá e imitar, mas a maioria não fala. Eu não sei nada. Eu coloco, não adianta, mesmo na colônia. Mas deve ter instrumento. Não, eu tenho uma reunião, a gente tem uma reunião com eles para saber como que eles fazem esse banco de dados. Eu vou conversar, já estou conversando com o Marcos, mesmo porque agora o Instituto de Pesca vai fazer a maricultura também. Então, Já a gente vai fazia, fazer- né? Já deveria fazer, mas eles não conseguiam fazer. Mas já fizeram, tudo Já, lá pergunta pra gente. Então, mas eles não sabem quem produz. Então, a gente vai ajudar eles a ter esses dados, entendeu? Esses dados vão vir da gente também. A gente vai ter uma reunião para saber como que a gente consegue juntar isso. Esses dados, a questão também é que, quer falar uma coisa que não só relativa a dados, a gente tem que trabalhar na questão do bom senso. É uma associação, é um coletivo de pessoas. Então, a gente sempre vai ter que a associação vai trabalhar com bom senso coletivo, com papel ou sem papel, a gente ter confiança no grupo. Se o grupo se confiar, até quando vem uma pessoa de fora do ministério, o discurso é uniforme. Então, todo mundo tem o mesmo padrão de resposta. Isso muda tudo quando é uma associação. Quando você chega num lugar e as pessoas têm dúvidas sobre o próprio lugar que elas estão, é mais complexo. Aí você vem um fiscal, seja lá o que for, uma questão que possa gerar uma repreensão, né? Se todo mundo confia em todo mundo, você gera uma união que é muito mais difícil para o de fora entrar. Porque a associação é isso. A associação é uma família produtiva. É uma família ligada pelo que produz. Não por laços de sangue, ligados pela produção.
Por isso que é tão legal estar aqui todo mês, né? Porque quanto mais você participa, mais você se sente pertencendo naquele discurso, né? Porque o seu discurso também é ouvido e incorporado, né? Num ambiente de pouca gente, a gente consegue, de fato, né, criar um discurso único, né? Ouvir os pontos de todo mundo, né? E criar uma sintonia aqui que é tão importante para o desenvolvimento da atividade. Então, o Lucas estava lembrando, a gente, semana passada, a gente foi convidado para fazer uma reunião com o ministro da Pesca e Aquicultura, né? E, gente, a maricultura, ela tá na visão, assim, tá todo mundo, 10 anos atrás, quando todo mundo começou as sessões, ninguém sabia o que era maricultura, hoje o negócio tá diferente, né? A gente tá na década dos oceanos e todo mundo está enxergando o potencial da maricultura. Então, além disso, a gente tem a união facilitando o processo de sessão. Então, essa é a hora da gente se firmar. Quem quer, quem é da comunidade, quem está aqui, quem já está na área, que quer, pede logo. Porque, assim, em muito pouco tempo, a gente já vai ver pedidos na própria enseada. Tem pedido de uma área ali que é maior do que as 4 áreas que o menino tem ali. Entendeu? Então, a importância da gente ocupar esses espaços que já foram nossos, né? Que nem o que eu falo ali no Quilombo da Caçandó. Se o povo do Quilombo começar brigando e não quiser a sessão, mas não vai passar meses que vai vir alguém de fora e vai pedir uma sessão ali, porque é uma área muito boa. Então, vai dar briga? Vai, mas deixa a briga ali no Quilombo. Melhor do que ter que brigar o Quilombo com outra pessoa de fora, que vai chegar ali, né, dominando. Então, vamos, né, quem quer produzir, agora é a hora de se regularizar e tentar de novo, entendeu? Vamos, porque a gente entende que tem muita área ficou parada, né? Aconteceram diversas coisas que fez muita gente abandonar, principalmente o licenciamento, né? Então, agora que essas coisas estão se resolvendo, quem quer, quem já teve área, quem já foi envolvida na maricultura, é a hora de botar para produzir de novo, né? Da gente se fortalecer enquanto unidade produtiva, né? A gente lembrar que a gente produz alimento, né? A importância disso e né, se firmar enquanto produtores, enquanto grupo produtor, né, e entender o quanto isso pode significar nos municípios, porque, de verdade, a maricultura ela pode ter uma importância muito grande, né, no município, tanto em geração de renda, como em trabalho, quanto em produção de alimento mesmo. A parte bem... Tem uns que trabalham e os que não querem trabalhar. É isso. Não é briga. O pessoal falou, o Juliano está com uma levantada ali. Manda abraço, Juliano. Oi, eu só queria fazer uma junção das duas últimas falas, né, da Silvia e da Gabi, que é o quê? A Silvia estava falando da representatividade, né, dos maricultores, e a gente está tendo essas oportunidades, né, de chegar lá, por exemplo, até o ministro. E essa representatividade, ela vai ser cada vez mais real quanto maior a proximidade do maricultor da associação, porque é isso, as falas têm que se alinhar, né, é o que a Silvia falou. Quanto mais a gente ouvir os maricultores mesmo, quanto mais eles falarem com a gente, mais a gente vai alinhar as nossas falas, né? Porque a gente tem uma visão da maricultura, né? Quanto à associação, a gente conversa com muita gente aí da associação, mas tem muita gente que ainda não é tão próxima, né? E que poderia jogar a sua fala para a gente, né? Para todos, e a gente cada vez mais alinhando essa fala. E agora, com essa representatividade, levar essa fala real aos ministros, governador, a quem for que a gente chegar lá, que agora está olhando para a maricultura, né? É isso. Não, pensando agora um pouco nessa questão dos conflitos e tal, a gente tem o exemplo da Anatec, que lá eles são vários produtores que trabalham na mesma área, inclusive é de 2 hectares, acho que trabalham mais de 17 pessoas em uma das áreas. Seria interessante, talvez, movimentar um encontro dessa galera, ou de algum representante lá na própria Caçandoca, para ele contar da experiência, como que é lá, como que eles fazem, como que eles conseguiram, enfim, trabalhar junto, porque também existe um conflito lá, né? Cada um tem um interesse, cada um tem um ciúme, uma coisa. Então, eu acho importante, porque... O mesmo meu entusiasmo de ficar sob o domínio da associação é que as últimas gestões lá, vai trocando presidente, está sob o domínio da associação a fundo. Várias coletoras para o fundo, várias para o Milânio. Por quê? Tem vários poitas lá que jogaram para água. Jogaram 6 poitas, 4 ao contrário. Então,
Então, se mergulhar a semente que foi uma comunidade, o chumbo pegou o cachorrinho de lá. Eu conversei com o Mas Pezão. o coletor que é secretário de Agricultura que conseguiu, afundou ele tanto Paris. Eu não pude falar me oferecer para afundar lá e amarrar o carro e puxar. Foi dado mesmo, deixei no fundo. Aí a gente que tem medo, né? Que muda de presidente, vai que muda a atitude. O que precisa ter um acordo de gestão, né? A área da Caçandoca. Mas você pôs o nome lá e ele não saiu seu. O Pezão, eu conversando com o Pezão, assim, o que ele falou a respeito, assim, deixa os caras trabalhar, entendeu? Mas, assim, o Pezão, ele é muito influente, o Ney, sempre os presidentes, você deixa os caras trabalhar, que os caras que colocaram na área, os caras que estão trabalhando. Então, e não tem nada para a associação. A associação ganha um monte de dinheiro, estacionamento, um monte de coisa, então os mariscos para eles que plantam. O Pezão falou isso. E não deixa de ser uma mentira também. O nosso intuito lá, a hora que cumprir a despesa dele, dá para percentual de associação. Olha só, a ambiental, o Pezão contando para mim, ele já tinha contado também, que a ambiental foi lá, olhar os coletores, do marisco deles. Foi lá em casa, aí estava limpando o marisco, eu e ele estavam tirando para ganhar um para vender para os quiosques. Olha, não é um retorno financeiro, mas está vendo a produção. Até dando marisco verde no meio lá. não, mas eu se separando os dois, só vi pulando. Palmeirense, não, ele veio do navio. Ele já veio do navio. Depois do ambulância lá estava caindo, estava ruído. Então fomos lá, Eu vi lá. não está bom. Mas já pelo menos tem que ter em cima. Eu estou trabalhando. Mas assim, a associação pegar a administração do cultivo, Não. não vai Eu acho que é assim, o que tem que entrar na colha é aqui, falar com o Pezão e com o Ney, e isso aí, você tem um, o técnico tem outro, como diz o Lucas lá, se o Nair quiser, o Fernando quiser, cada um coloca o seu e pronto, entendeu? Agora, o que não pode é vocês, velhinho, desse jeito, tá ali. Como você falou, tem que trazer os outros, a molecadinha nova, porque para pegar os cultivos, parentes, filhos. De manhã, eu retorno na hora do almoço, não é assim. Mas, demora. então, se a gente vai pegar a garotada para trabalhar com nós, no mínimo, tudo sábado não querer dinheiro. Então, a hora que estiver produzindo de verdade, vai dar cansado para junto. Claro. Aí vai vendendo, leva das que vende 3 a seu. Claro. Vai lá para frente do curso. Vou trazer a turma também para a maricultura, porque ali, você vê, colocando esse nome lá, que vocês colocaram, 2, né? Daqui a pouco já vai ter um monte de semente. 2, um coletornado e um coletor. Acontece que a gente chama as pessoas trabalhando, peguei, nós estamos no fundo, a associação acho que funda tudo. Verdade. Perderam seco, né? Seco flutuante, perdeu dentro da canoa. Canoa do Renato. O Renato reformou, tá gigante lá. Tá quebrado. 2 canoas rolando, Renascido comigo, eu banco tudo. Vamos pegar. Existiram todos. Não, eu estava ajudando esse voluntário. Eu estava ajudando o voluntário. Ele que deixava de fazer. Aí agora ela pega espaço para várias áreas. Só que ele é muito preguiçoso. Sabe espaço para várias áreas. 4 horas da manhã. É fácil trabalhar individual, porque daí ele consegue ter um retorno. Se ele trabalhar sozinho, ele consegue ter um retorno que os outros veem, daí pode outros se interessarem e pedir sua área. É isso aí, que é a sua área. Não pega. A gente já fez uns projetos da associação lá e eu lembro que eu li lá, quando estava fazendo o projeto para lá, que é isso, ganharam um monte de recursos para a criação de abelha, para a maricultura, para o centro, para todas as atividades, a casa de artesanato também, todas as atividades. Toda beneficiar o semente do açaí, até o freezer apodreceu, o bordo de costura que foi também. É aquela história, quando todo mundo vai de você não define quem vai cuidar. Quando é de todo mundo, não é de ninguém, porque daí todo mundo vai cuidar. Quando é no particular, cada um cuida do seu, aí o negócio vai. E aí o que acontece? Faz um festival na Caçandoca, faz igual, tá vendendo marisco já. Nós calmamos semente para eles lá. Entendeu? Quer dizer, a gente vai dar uma força para o futebol, vou dar uma força para dar. Na água e não toma chance de semente. Posso fazer Demora. É porque colocamos agora. Não, mas nós estamos com marisco e 100 metros de cada porra lá, esperando. Não, Vai grudando. A hora que ele dá Vai vou lá embaixo, amarra o carro. Vai grudar. Não, mas nós estamos tendo coleção de colocamos, ele está curtindo bastante. Só que não é para esse ano, né?
Ah, não Você é. Tá sementinha de... Mas rapidinho, Ah, no final do ano vai. Vai. No final do ano tá. Temporada. Da sorte foi o louro que tive pra cima do maçã, entendeu? Pra cima da madeira. Aí deu água lá e ficou fora. Posso fazer uma colocação? Conheço a Caçandoca desde que eu estou aqui. Eu já tive muitos projetos lá. Horta, estufa de bambu, estufa de muda, irrigação, plantio com irrigação. Tudo quanto é projeto lá, eu já implantei lá. O que acontece, na minha opinião? Uma associação, ela não é só a diretoria. A associação é dos associados. Lógico que quando a gente está falando em termos legais, quem vai receber é sempre a associação. É o CNPJ de vocês. Mas falta um entendimento tanto do grupo de entender que aquilo não é da diretoria. Não é da diretoria. É da população toda que participa daquela associação. Então, colocou errado, afundou, não sei o quê. É uma irresponsabilidade da diretoria? Sim. Sim. Mas, talvez agora, tendo a área em nome da diretoria, o grupo todo entenda que essa área é da Caçandoca. Então, quem aqui dentro desta comunidade quer trabalhar com isso? Tal. Então, tal, põe e faz como achar que tem que fazer aquele território. Exato. É da associação? É, mas você não é associado? Então é seu também. É de todo mundo. É que nem a estufa de bambu que foi colocada para produzir hortaliça para subsistência. Virou varal. Perdeu. Eu morei na Caçandoca. Tudo bem. Perde. Por quê? Porque todo mundo tem que se sentir dono da coisa, porque é de todo mundo, não é da associação. A associação é o representante do coletivo de vocês. Quando a gente faz isso, a gente também melhora um monte de coisa. A gente morre, fica velho, morre, e a juventude vem. E hoje, a maricultura em Ubatuba é uma realidade de inclusão produtiva. Será que daqui a 20 anos vai ter emprego para todos os jovens que hoje querem a coisa imediata? Será que depois que passa uma certa faixa etária, não começa a pensar um pouco menos no imediatismo? Porque a pessoa jovem é jovem. Hoje, há 50 anos atrás, daqui a 50 anos. Jovem é jovem. Não vai deixar de ser jovem. Aqui lá tem a criançada que trabalha. Só que a gente precisa pôr junto para pagar todo fim de semana. Então, tem que ensinar para os jovens que, para a gente primeiro planta, por isso que é maricultura, o mesmo processo da agricultura acontece. Primeiro planta, aí cuida 3 meses, depois colhe. Não existe um ano. Se for banana, é mais. Se for mandioca, é mais. Então, essa cultura que se perdeu com o tempo, porque algumas facilidades, agora já está enxergando como é uma ilusão. É uma ilusão achar que vai vir todo mundo aqui do centro, vai ter emprego para todo mundo, para o município inteiro. Isso é uma ilusão, é uma fantasia. Em algum momento, essa ficha vai cair. E que existe essa possibilidade que vai ser regulamentada, trabalhar legalizado sem dor de cabeça, sem problema de você estar lá trabalhando, chega a polícia, ou seja lá quem for o órgão fiscalizador. Também é pôr criança para trabalhar. Nossa, é adolescente, é criança, não pode. Assim, Mas vai poder fazer os corres lá, pode, né? Aí dinheiro é doutora. Essa é uma realidade. Mas, assim, existe toda a lei, a partir de 14 anos, já tem todo o processo. Não pode ser no horário da escola. Se a escola é de manhã, tem que ser à tarde, vice-versa. Tem um processo. Mas quando a gente fala de juventude vai de 14 a 30 anos. Isso tudo é juventude. Tudo é juventude. Isso aí da senhora, igual meu neto ali, o Elton, né? Com 12 anos, 10 anos, ele estava ali comigo, ensinando ele a plantar, né? E ele aprendeu bastante, né? Graças a Deus. E o Nélio, o filho, o Danilo, toda a minha família, né? Minha esposa, que já morreu faz 18 anos, né? Estava todo mundo da minha família ali, né? Envolvido na maricultura, além da pesca,
maricultura. Então, a gente tem esse bom senso, assim, né, de ver a juventude hoje aprender isso, porque é o futuro, né? É o futuro que nós vamos ver deles, né? Cuidando do meio ambiente, plantando ali o seu marisco para depois colher, saber trabalhar. E é uma área também de a educação ambiental, né, com a juventude. E nós temos trabalho com a escola aí hoje. Eu aprendi, né, no Instituto de Pesca, quando comecei, né, em 92, né, lá no Instituto de Pesca, o Valério, o Nelson, o Ricardo, né, que depois morreu. Já tudo parte lá, eu aprendi bastante. Então, o curso da aula, tudo lá que tenho ainda lá no diploma. Então, isso aí foi bom que eu passei para os meus filhos, passei para eles. Hoje, esse neto está indo lá, está vendo Marisa. A gente dá aula de escola lá nas escolas criativas, escola da Bendione, lá de São Paulo, tem um monte de documento assim. Ele deixa lá de declaração de lá de São Paulo, né? E a gente ensina como plantar marisco, que são as algas, né? Ou a macho, a fêmea. A gente tem esse trabalho assim, de educação ambiental nas escolas. E nós ensinamos nossos filhos, netos, estão todos já nessa atividade, querem. Então, mas nem todas as famílias fazem isso. Né? Isso é que é a nossa preocupação. É mais nós ali, o resto da turma ali, não somos muito interessados e tal. Só interessados em chegar lá e passar a mão. E o racinho, né? Para engordar, deve ser para trabalhar não quer, não. Serginho, importante você ter falado sobre os cursos de pesca, porque tá para acontecer também vários cursos. Vai ter de álcool, vai ter de peixe. Inclusive, aí vocês podem divulgar para toda a galera jovem que tá, né? Seria muito legal o pessoal mais novo ali da associação, falar para eles, sabe? Porque assim, às vezes, a gente indo lá produzindo e não vendo o resultado na hora, fica mais difícil. Mas quando você mostra para ele, ó, em tanto tempo você vai receber tanto, o marisco cresce tanto, se você fizer isso, daqui a tanto tempo você vai receber. Talvez anime, porque às vezes quando a gente está trabalhando sem saber quanto vai ser o resultado, nem quando, é mais difícil. Agora você fala, ó, o galgo, em 45 dias você está colhendo, você vai colher tanto, você vai vender por tanto, mexilhão, 8 meses você planta, daqui a 8 meses ele vai te dar tanto. A pessoa tendo essa realidade, tendo esse número na cabeça, ela anima. Porque uma coisa é você ficar lá plantando, você sabe o que vai conseguir depois, né? Outra coisa quando você tem um... É 8 meses para quem planta, mas para quem colhe antes. Em 5 meses já está colhendo. Outra coisa que é legal falar é que a gente vai, além dos cursos, a gente vai ter um monte de oficina aqui. Uma dessas oficinas, a gente vai fazer uma oficina de segurança do trabalho e de segurança das mariculturas, né? A gente tem um cara lá de Minas Gerais que faz os sistemas de monitoramento para as fazendas marinhas. E não é tão caro assim, né? Você precisa de um material, né? A gente precisa de uma plaquinha solar, uma bateria e uma câmera. Mas com isso, a gente consegue ter a fazenda aqui monitorada 24 horas por dia. Se alguém chegar lá perto, vai tocar no seu celular. E você ainda vai conseguir falar pro cara, oi, tô te vendo aí no cultivo, né? Põe uma... Então, a gente, essa questão da segurança hoje já está resolvida, né? E quando a gente se impõe no território, fica mais difícil, né, da pessoa... Falou para mim, uma vez estava aqui no centro, uns anos atrás, um guardião da parte do segurança, então pagou a lancha no seu cultivo, está recolhendo. A questão de lancha, tá, eu estou na cidade. Chega lá no outro dia, tem 18 redes. Mas agora, bota uma câmera lá, o cara não vai ter coragem. Mas ele falou que a lancha veio na direção da ponta da Praia Grande, depois virou para lá com ele. Você conhece? A gente tem... Com certeza. Mas 18 foi uma marcada forte da cabeça. A gente passa por isso também, mas é uma questão complicada. Também bastante a comunidade. E a gente sabe que o turismo está forte na nossa cidade e só está crescendo. Então, existe uma migração de personagens de outras atividades para o turismo. Que é isso, né? A pessoa precisa estar tudo aumentando os valores. Então, casar essas duas atividades ali com trilha sub, porque tem um ambiente legal ali para mergulho, né? Já ocorre atividade de turismo ali com força, não é? É que
uma lanchinha de acordo. Ele vai limpar o marido, quando os curiosos quiserem ver como é que é, leva lá, sopra para levar no possível, vê se brilha. O senhor tem uma É plano para o futuro. Não sei se eu tenho um futuro aí, mas Não, mas a gente no projeto, a gente vai abordar isso. Sabe que era legal trazer essa juventude para fazer os cursos? Porque, vamos combinar, é jovem, Não isso tem dentro de verdade casa não certinho. faz milagre. a data Às vezes é que ouvindo de terceiros, outras pessoas, porque infelizmente jovem é jovem. Tem para ver na associação, você pega a criançada, bota no carro e traz. Pode, para conhecer. Sim, a gente tem que reconhecer. Já estou sendo falada, direcionada. A gente vai fazer uma oficina lá, mas os cursos vão ser lá dentro do instituto, que a gente precisa do auditório, precisa do É importante laboratório. colocar que é a MESP que está organizando com o Instituto de Pé. São os cursos. Mas a gente vai ter- trazer, vai pagar para o pessoal vir, vai dar almoço, vamos. É. Porque tem uma coisa que assim, Tem alojamento. às vezes, sem a gente ter uma ferramenta de educação ambiental, se as pessoas conhecerem a agricultura e o trabalho que dá, às vezes ela acha que está ali no mar, tá só limpo, não custou nada, o cara só pegou uma sementinha. Então, a gente fazendo um processo de educação ambiental com a comunidade tradicional, mostrando para eles o trabalho que dá para gente, que é um ano de cultivo, que é um ano de dedicação, as pessoas também entendem mais. Né? Porque às vezes o pessoal olha ali, não é de ninguém, é fácil, estudar, nasce sozinho. A realidade da associação do Quilombo, né? Não está rica, mas ainda a grana dessa. Não Sim. custa nada investir na criançada, abrir um leque para Claro. Daí a gente fica. E lá está assim, vem para lá e não sei quando que vai. Dinheiro. Um cara que toma conta que fica lá cobrando no final de semana, eu acho que ganha tanto quanto você no final de semana. R$2.000, R$2.400, sabe comigo? Cada um. Oh, Você ficar ali cobrando os 20 reais de cada um, aparece lá bomba. lógico. Um campo de futebol que tem lá, um carro. Ponta a ponta da praia, entra dinheiro. E Então, tem que pagar para 20. que não investir no futuro da criançada? Isso que a briga interna nossa com a associação é isso. Está entrando recurso, não está aproveitando. Né? Então, aí a gente tem várias coisas que dá para fazer, né? Porque, por exemplo, quando a gente ali dá para articular, porque tem trabalho com o turismo ali, né? Fazer junto o turismo, junto com a maricultura, né? A gente tem várias frentes de ganhar dinheiro. Por exemplo, vocês têm o quiosque que é da Casa Não, Nova. todo mundo, toda a sua família, lá tem 30 quiosques. Olha, mais de 20. Tem família que tem 2 quiosques. Não. Pô, Não. cara, Então- a minha também tem lá, também. Se Pô, vocês só venderem mais todo mundo tem. barato o mexilhão do quiosque, já todo mundo ganha. Então, já todo mundo ganha o quilombo, ganha a família, ganha o maricultor. Da mata é mais ele tem uma ele que tem outro restaurante, aí tem o Neco, tem outro, todo mundo ganha. Todo mundo tem, não, mas é riqueza ali na Caçandoca, se você for ver. Além da também. associação, cada um. Cada carro tem que pagar 20 reais que entra lá. É. Quer ver? Aquela vez que fomos entrar lá, tudo, já sabia que era nós já. Agora, Os únicos pobres lá, eu e ele, só que mexendo com o marido. você é sua casa lá de pobre, lá na Um Vila da tempo Paz. atrás, eu Devia ser pobre. E ali, né? Eu tenho algum privilégio. Eu mexo com um pouquinho de música, tem café artesanato. Às vezes você pode dar até parente lá da. Tem mais do nós, então, só cunhado. Eu aprendi a fazer para que tem, então. Não, ali é um. E artesanato também, que a gente, modesta parte, faz razoável, não quiser. Então, mas Associação para não dá isso o a gente apoio. também vai ter curso para ser TPC, Turismo de Base Comunitária, daí vai envolver tudo isso. A parte de artesanato, como você está falando, a gente vai, por exemplo, pegar os pontos principais, lá, Barra Seca, lá no Quilombo, e a gente pretende montar 10 pontos de turismo. Lá a gente tem trilha, tem história. Não, ali é só que é top, né? É isso. Porque ali Tem vontade. Tem potencial. tem o potencial. Sabe, a maricultura, ela pode trazer várias frentes para a associação. Né? Alguém quer mexer com artesanato, alguém quer mexer com turismo, alguém quer mexer com a produção. Né? Então, temos várias frentes de trabalho, mas o que pode interessar. O que importa para a gente é mostrar a maricultura como uma oportunidade. Né? Tem a família de São Gino, mais de 20 anos, é a família inteira que vive, né, em função da maricultura. Né? Alguns na produção, outras... Né? A gente tem diversas formas mas todo mundo, direto ou indiretamente, ligado à maricultura. Então, não é só o estar lá, né, que te faz ligado, né? Você pode, sei lá, fazer um bolinho de mexer no quiosque, também indiretamente está Eu ligado. tenho 20 anos de maricultura. A gente da Caçanova tem uma historinha do 1887 para cá. Jura? Antes de nascer, que lindo! Então, tem os restos que criou lá dentro, tá tudo caladinho. Mas, ó, outra coisa que é importante falar é que a partir do mês que vem a gente queria muito fazer um documentário sobre a maricultura, né? E contando todas essas histórias, né? Para a gente
entender como que a gente chegou aqui e onde que a gente pode chegar. Então, saber disso foi incrível, sabe? Contar essa história de como que surgiu a maricultura ali no Quilombo, né? Como surgiu, como que... Não, São Gino, como é que a história que ele sempre com... Entendeu? Então, essa história seria muito legal a gente vai lá com uma equipe de filmagem, a gente nem contratou ainda, mas a gente vai contratar uma equipe para filmar, para fazer fotos, para colher o depoimento de todo mundo, para a gente conseguir fazer um documentário bem legal, né? Do que é. Vai ser muito legal isso também. Fundamento forte, né? Uhum. E mostrar, né? Nada como as pessoas olharem, se identificarem, né? Verem, né? O que pode ser, como que a gente vive, né? Em função do mar e dessa atividade. Eu acredito que nós, eu vejo assim, graças ao nosso bom Deus, né? Que criou todas as coisas, né? E nós temos essa sabedoria, né? Os grandes estudados, né? Das leis do mar, biologia, né? E vai chegar até hoje, né, que ficou um pouco meio fraco há uns tempos atrás, né, graças a Deus, assim, a essa nova levantação da nova Associação dos Maricultores, Ubatuba, Estado de São Paulo, que nós estamos fortalecendo, né, Sim. Através da SEBRAE, tudo aí que está junto com a gente, né, e você, né, tudo aí está me dando esse sentido, reunindo todo mundo, né, é uma associação, o Léo, junto aí na prefeitura, sempre nós apoiando, sempre nós apoiou, né? Então, isso aí é muito lindo. Nosso corintiano aí, ó. Estamos aí há quanto tempo? Mas tem a gente foi para Brasília, né? Tem história já. As coisas acontecerem e melhorar, né? Eu vejo que o Ubatuba merece isso, né? Uma cidade histórica, aí, muitas praias, muitas áreas, né? E se nós não ocupar essa área, o grandão vem e toma conta. Entendeu? Aí nós ficamos impressionados. E a maior preocupação hoje são os imobiliários que estão vindo. Olha quem apareceu hoje aí, ó. Ah! Custa, mas temos que ligar para eles tocar para frente e atender a sua vida. E todo mundo viver bem, isso que é o mais importante. É a força maior, a força de vocês aí, né, da área dos estudos, aí, dos jogos, né? Que nós dá apoio junto com o governo, a Marinha, não é isso? Setúbal, a Prefeitura. A gente precisa juntar tudo isso aí para fortalecer, porque são áreas que mais reservam, né? O meio ambiente é a área da maricultura que você está plantando, está cuidando do meio ambiente, você não está jogando óleo, a gente não está jogando lixo no mar, você está plantando, você está cuidando do planeta. Então, isso é muito importante. Gerar alimento é importante. E gera alimento, e estudo para as escolas, né? E é isso que nós precisamos, de qualquer maneira, nós vemos que o nosso mundo já vai estar crescendo, está aparecendo pessoas de países, né? Ubatuba não tinha muita gente, hoje está cheio, né? Pessoas de vários lugares, então a gente também precisa crescer na nossa área de trabalho, de preservação ambiental, de estudo para as escolas, ensinar as crianças a cuidar do meio ambiente, a zelar, não deixar lixo no mar. Exatamente. Então, isso aí que é a nossa preocupação, que são os futuros, né? A nova geração que estão vindo aí, que são os jovens, né? Eles estão aí incentivando, também querem aprender, corrida de canoa, aí o El dando aula lá para as crianças, né? Todo mundo está envolvido nisso, a preservar, né, a nossa cidade e a cultura e cuidar do meio ambiente e gerar emprego, né? Saudável, alimentação boa, é que o nosso Brasil precisa, nosso mundo, né? E só você vê poluição e o cara polui aqui, quando se procura o cara não está mais. O cara vem de lá de outra cidade, vem, polui a praia, e ó, fica no carro, faz prédio aí, né, aluga e nem vem na cidade. Jogou do outro lá para o mar, o cara não está nem aí. Então, isso aí é a nossa preocupação com a saúde pública, né? E com bom alimento, né? E cuidar da nossa cidade, preservar a nossa cidade. Mas não é só a gente tem que estudar o público, né? A prefeitura, a DESB, a CITESB, todo mundo junto, a área governamental, para a gente ter essa força. E senão a gente, ó, nós não correr atrás, não se unir como nós estamos aqui, e brigar para nós defender o nosso direito, não só para nós, mas para as futuras gerações, para todos, né? E tem coisas pensar que no são, próximo, né? Que a maioria das pessoas não querem pensar no próximo, quer pensar nele. Eu com a minha barriga, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, e que se lasque os outros, mas não é assim. Não é assim que nós vamos conseguir nada para as futuras gerações. A gente só vai, ó,
Tem coisa que a gente acha que é para daqui a muito tempo, mas a gente tem demanda agora. Porque, por exemplo, acabou de ser aprovada uma nova lei, chamada Monlubes, né, que a gente está tentando reverter agora. Essa lei fala que toda vez que você for tirar um mexilhão da água, tem que ter um veterinário presente. Imagina, você vai lá tirar 3 quilos de mexilhão para você comer. Não, para a gente poder trabalhar é assim, né? Agora, para liberar várias construções aí. Entendeu? Então, do rio, do mar, sabe, não tem fiscalização nenhuma. é isso. Quando a gente foi lá para o ministro, essa foi uma das nossas principais demandas, acabar com esse plano, porque esse plano não inviabiliza no estado. Já foi aprovado. Teoria, sim. No estado de São Paulo. No Brasil. É que nem tá Plano fazendo nacional. pesca, né? A gente fala da maricultura, mas nem tá fazendo com a pesca, cara. Várias leis, não renova, não consegue legalizar Não, é que assim- o que tá ali, o cara precisa trabalhar, não tem licença de rede, porque não sai mais nada. E estão atuando, estão recolhendo material. Como eu falei outro Os dia, barcos gigantes lá do sul estão aqui fazendo a festa. como eu falei na reunião outro dia do conselho, né? Essa é uma fala do Domingos, né? No filme Caçados Mares do Brasil. É uma política para acabar com o caçado para o pescador. Tem que ser feita uma união entre todas as associações, tanto de pai, quanto sei lá, o pessoal de comunidades nacionais. Tem que ter algo, unir forças ali para realmente representar os pescadores, né, o caiçara, a galera que está trabalhando com o maricultura, porque querendo ou não, todo mundo envolvido com o mar ali. Então, todo mundo tirando o sustento dali. Né? Se ficar lutando, cada um tá aqui, um luta ali, não tem força. Aí junta todo mundo, aí vai lá fazer uma pessoazinha lá na prefeitura, quero ver. Essa questão do Monusbe. Não, como eu tinha até na outra reunião do conselho, o Léo está aqui, o Léo não estava na outra reunião do conselho, né? Soquei o pau, peguei a Gabi também do Frideiro e soquei o pau, porque, poxa, o que está fazendo com a pesca maricultural é um absurdo, Léo. Entendeu? O que a prefeita está fazendo com a gente aí é um absurdo, velho. Entendeu? Que Luiz Chaves não representou nada, não fez nada, se passou 2 anos, quer dizer, o dinheiro que é uma verba que veio para a pesca para a maricultura, foi para a guarda ninguém, sabe? Não foi aproveitado esse dinheiro, sabe? É um absurdo. A Silvia esteve explicando lá para a gente. Essa que você falou, nem sei, velho. Não, foi assim que a Silvia se explicou, né? E aí o que acontece? Aí o que acontece? É um absurdo, velho. Agora vem um cara também que não é do ramo, teve uma secretaria de novo, e, sabe, a gente fica revoltado, porque é o que está acontecendo com a pesca com a maricultura. A gente, graças a Deus, eu vou pescar lula, foi hoje com 36 quilos de lula, trabalhei no viola. Então, se eu fosse de marisco, eu não estava fodido. A pesca não está no chefe. Marisco é segundo. Na hora que a pesca está fodida, o marisco salva. Tem todo final de semana, você tem marisco para vender. Toda hora você tem marisco para vender, entendeu? Mas o que eu acho assim é um descaso total. Né? Eu soquei o pau no Rio da Conselho, soquei o pau na Gabi do Fridiano para chegar nela, entendeu? E, sei lá, se não fosse esse projeto, como a gente estava com a maricultura? Se não é para documentar, regulamentar. O maricultor tem demanda. Por exemplo, a pessoa a gente precisa de cabra, a gente precisa de bode, não sei o quê. Esse dinheiro que está ali para investir na maricultura é para investir na maricultura. Porque isso não é um dinheiro que está ali à toa. É um dinheiro, né? Você investe na maricultura, você investe na produção de alimento, você investe na geração de emprego, você gera uma cadeia, né? O incentivo agrícola é para isso. É porque você realmente faz uma atividade produtiva que tem uma importância muito grande, né? Não tem como, se a gente quer, sei lá, comida barata, essa comida ela vai ter que ser subsidiada pelo Estado, né? Então, esse tipo de incentivo, ele é útil tanto para a gente produzir alimento barato, quanto para gerar emprego, gerar renda. Então, tudo isso, se tem um recurso ali para ser usado para isso, ele tem que ser usado para isso. Né? Só quem está na água sabe a dificuldade que era. Trabalhando, né? A gente ainda usa aqueles galãozinhos de... Isso. Você fez as cigarras? Ano passado, por quê? A gente consegue comprar as bases próprias, né? Não. Mas estava cheio. Aí deu uma ressaca, não estava aqui, estava para Carané. Quando eu voltei, a base no fundo. Foi ficando da ponta, foi fundou tudo. Tem R$1,5 milhão de reais lá parado para pesquisa. Não é que a gente não quer trabalhar, é realmente ter material certo, adequado para aquilo, é muito caro. A gente, quanto à associação, né? Se abrir um edital, a gente pode pedir um projeto. Queremos comprar material, a gente tem tantos maricultores cadastrados. Dá para comprar tanto material para todos os produtores. Então, é muito importante a gente ter esse cadastro, a gente ter essa dinâmica. Porque aí a gente sabe, o Ubatuba tem tanto de dinheiro para investir na maricultura, a gente tem tantos maricultores cadastrados. Aí a gente faz um projeto pela associação. Porque aquele dinheiro ali não é um presente que dá para o maricultor. Não é isso. A gente está, de fato,
né, produzindo uma coisa essencial, né? A produção de alimento é uma das coisas mais importantes que você faz hoje, já está mais importante. Né? Não existe trabalho mais importante do que produzir alimento. Então, é benefício, mas tem uma vantagem, né, em diversos outros ramos. A gente quer fazer um festival no Lago, por quê? Porque a gente também tem igual o Cláudio, na Lagoinha também, igual vocês fizeram o festival lá, foi ótimo. Quantos pratos eles não venderam? Quantos que não faturam de mais? Entendeu? Então, a gente precisa também fazer uma corrida, né? Você correu, só que você está tão em cima, falta um mês, a gente, sabe, você precisa arrumar a camisa, fazer, mesmo que a gente faça uma corridinha lá, a gente vai fazer, entendeu? Uma coisinha meio simples, porque ele está com mais. Deve ser perto da Páscoa, agora. Sim, mas já tá em cima, a gente precisa fazer os troféuzinhos, precisa fazer a coisa. Então, é muita coisa para você se programar em um mês. Você não tem graça, entendeu? E assim, igual eles fizeram lá, entendeu? Quer dizer, demandar fazer troféuzinho, fazer aquilo outro, entendeu? Quer dizer, mas se você tem uma força tipo da Mesp, ou prefeitura ajudando, e também assim, né? Mas vamos estabelecer uma data e daí a gente consegue. Não, a gente faz programando na semana seguinte à Semana Santa. A semana está muito em cima. 40 dias. Está muito em cima, entendeu? Quer dizer, mas a gente tem produto. Logo tem, quer dizer, então, é um gancho para você chegar e dar um ângulo, dar uma levantada, dentro desse marisco, entendeu? Entendeu? Eu acho que assim, o que a gente precisa realmente o produtor mesmo, você vê a gente, a Barra Seca está bombando, a Enseada está bombando, né? O Cláudio na Lagoinha está bombando, nós estamos bombando, quer dizer, a Caçandoca está bombando, tem 5 lugares para legal. Agora chegou também o seu Helder aqui da Fortaleza, aqui, ó. Faz tempo que não aparece, a gente faz tempo que não se fala, você vê o Helder girou aqui também da Enseada, então ativar esses lugares também, entendeu? Ver lá na Enseada, o que precisa, né, resolver lá com eles, ir para Fortaleza, que a gente vai pôr alguma coisa também, agora está o seu Helder para a gente programar com ele, combinar com a Fortaleza também. E é isso, Fortaleza, mas se não é a Mesp, esse projeto da Petrobras, eu falo com os ranchos de pesca. Nosso rancho do lado, se não fosse nós mesmo, tem que bancar cada um feito o seu. E bancou. O que eles fizeram de 500 mil reais na Ribeira foi uma porcaria. Ninguém usa, sabe? Então, tem que ser o dinheiro, tem que ser bem aproveitado também. Às vezes o dinheiro vem e não é bem aproveitado, entendeu? Porque a gente mesmo, eu pedi areia, pedi as coisas para a prefeitura na outra gestão que estava, não vem nada. Não vem nada. Uma coisa que o Corintiano falou que é muito importante, a Mesp agora tem dinheiro porque o projeto tem dinheiro. Né? Mas a Mesp mesmo, são duas contas separadas. Nós temos a conta do Projeto Maricultura e a conta da Mesp. Né? A conta da Mesp não tem quase dinheiro e a gente tem gasto. Uma associação tem gastos. Né? A gente tem que pagar os impostos todo ano, tem contador, tem as taxas do banco. Só de taxa do banco é R$66 todo mês. Eu já tenho dinheiro para pagar o ano já hoje. Então, seria muito legal que a gente fortalecesse o caixa da Mesp. Porque se não acabou o projeto, acabou. Ninguém consegue fazer mais nada. A Mesp não se sustenta, a Mesp enquanto instituição, sem o projeto, não se sustenta um ano. Porque a gente tem hoje nem R$3 mil em caixa. Vai ficar R$10 na mensalidade, Gabriel? Aí a gente queria fazer uma mensalidade igual a da Colônia. Igual a Colônia, faz a mesma coisa. Pode pagar R$10 por mês ou a parcela do ano inteiro, que nem sempre foi. Seria muito, muito bom que a gente conseguisse aumentar um pouquinho esse caixa da Mesp, porque o projeto acaba em julho do ano que vem. A gente torce por uma renovação. Mas caso não tenha renovação, né, esses nem R$3 mil que tem na associação, vai em um ano. Porque no mínimo R$200 por mês de contador, mais R$66 por mês de taxa de banco, mais os impostos, que eu acho que são R$700 anuais. Então, tem a associação para se manter ativa, né, registrada, certinha, tem um custo. Eu acho que a gente podia fazer uns festivaizinhos e pegar uma porcentagem desse lucro e jogar para a Mesp também, uns 10% do festival do lucro, entendeu? A gente tem que pensar. Porque depois que acabar o projeto, tem que pagar aluguel. Se a gente continuar, porque é legal ter a sede, né? Pode não ser uma casa tão grande, né? Mas pelo menos ter um ponto importante. Mesmo porque, na verdade, é lei, né? Tipo, você tem que ter uma sede. A gente, eu acho que, primeiramente, isso é uma briga já. A gente tem uma área muito grande na Ribeira e a gente tem que tentar arrumar uma sede própria. Depois, futuramente, para a prefeitura, porque se a Mesp tem uma sede própria, igual até a Colônia. A Colônia tem 2 sedes próprias. Eles têm uma deles lá e uma que eles alugaram, que ganharam na parte deles que alugaram, entendeu? Quer dizer, a gente tem uma sede própria, Mesp, é muito bonito. É por isso que é tão importante a maricultura se cadastrar. Porque aí, quando eu for para a prefeitura, eu falo, olha, prefeitura, aqui a gente tem 60 maricultores, né? Vocês têm um espaço ali, um terreno ali,
vazio, esse espaço eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, quando você tem esse número, é muito importante. Esse número de pessoas regularizadas, cadastradas, bonitinho, a gente aqui podendo falar em nome dessas pessoas, é muito importante. Outra coisa importante também, que eu sempre falo assim agora, a gente tem que tentar arrumar um maquinário também. Sim. Entendeu? Para a gente ir para o Marisco, eu também não aguento mais pegar. E é complicado. A gente precisava também ter esse melhoramento para mim, pelo menos para mim. Eu não tenho nada. Entendeu? Porque eu não acredito que bater essa roupa que passa para o Marisco. Era ótimo. Entendeu? Para a vaca, a gente está arrumando, a gente tem um lugarzinho na praia lá atrás, né? Fora o rosto da frente. Então, a gente tem uma pia, tem um lugar lá que eu estou arrumando lá, que eu vou colocar o piso, vai colocar pedra de mármore e tal lá, mas seria da hora a gente ter um maquinário assim, entendeu? Porque daqui a pouco a gente tem a produção realmente está grande, para você trabalhar ali é difícil, entendeu? E esse maquinário financiado, né, ou a gente pegando um projeto... Eu acho que não é, cara, igual da canha, né? Eu já vi uns até manual, cara. Manual. Com um redutor, tipo, você dá 2 assim, ou 3, ele dá 1. Eu estou nessa fase, estou desesperado. Vou arrumar qualquer um até usado para comprar para colocar. Quando você festival solar, sei lá, qualquer, até vou falar com o Zé Luiz se tiver alguma coisa. É isso que eu perguntava. É simples, mas já ajuda bastante. Mesmo que o Lucas outro dia pegou os postos quando a igual o Gabi falou lá e tal. Dá certo também, mas a VAP ali e tal, você tem que bater ele para tirar um pouquinho as cartas. Não adianta. A VAP ajuda, mas não resolve. Não resolve. Ah, mas você pegar um mexilhão depois ter passado a VAP, é melhor. Só fica uns crachão mesmo que você... Essa aí ajuda. Mas vamos aproveitar que o Manuel está aqui, porque tem o pessoal aqui da Casa Nova que comentou um pouco como é que funciona essa dinâmica lá, se existe conflito, tem mais gente que quer, mas não quer trabalhar de um jeito. E como que é lá na Fortaleza? Isso aí, legal. Lá tem eu, lá tem 78 e tem área que precisa regularizar. Não, mas eles A sua está regularizada. Você é um dos únicos que pagou tudo de uma vez, quase. E você responde anualmente? Não, nunca mandou. Não mandaram mais? É que tinha que vir na prefeitura, seu Elvio. É na prefeitura que tem feito isso. Eu preenchi e devolvi. Agora é só digital. Seria legal a gente já fazer o seu também. Mas aí não Infelizmente, não tem mais em papel. É só agora é só digital mesmo. Não, mas é que a gente... Não, vamos aproveitar e já fazer já. Regularizar aí a Fortaleza também. Inclusive, eu quero tirar uma foto com permissão de vocês, um por um, para colocar na ficha. Aí fazer um muro assim, todo atrás. É bom, né? Só fazer falar na sua fala. Tá. Se a associação ela é forte e concisa, ela precisa pagar suas contas. Então, a mensalidade no processo de associação ela é inevitável. Seja igreja, seja coletivo, seja... Não importa, porque água e luz, bem, imposto, é para todo mundo, não tem essa conversa. Isso. Então, a mensalidade é um ponto a se trabalhar. Se o final desse projeto, ele vai dar um levante em termos de números para a associação. Isso é ponto de fato. Com isso, a gente pode batalhar espaços públicos para se construir sede, pode batalhar projeto para construir sede, pode fazer muitas coisas. Agora, pode fazer uma outra coisa também, que é comprar os maquinários coletivos. Quando a gente compra máquina coletiva, mesmo que não consiga um recurso, consiga recursos menores, no coletivo fica muito mais fácil. E não só maquinário, é linha, gaiola, carro. Gaiola, carro. Compra coletiva diminui muito o valor das compras. Tá? Vou dar um exemplo hipotético que é para vocês saberem um número mais fácil. Eu coordeno uma compra coletiva de arroz, direto do Rio Grande do Sul. Aquele arroz orgânico que chegaria aqui no mercado, que a gente iria pagar 15, 16 reais, com frete do mesmíssimo lugar, chega a 7 reais.
só porque comprou todo mundo junto. Isso é legal. Você sempre foi uma ideia nossa. A gente sofre para comprar um carro lá para... Sofre para comprar Por exemplo, uma coisa. É. Exatamente. Outro dia eu fui comprar um carro aqui na 2 metros. Organizar para todo mundo comprar junto. Você consegue comprar direto da fábrica. Direto da fábrica, você consegue comprar. E você vai comprar 100 metros de cabo, você vai ter que comprar da loja. Você vai comprar um rolo de cabo com 5 mil metros de cabo, você compra da fábrica. Da fábrica. Tira metade do... Outra coisa, quando você comprar da fábrica, você usa o CNPJ, né? Porque o sistema no Brasil, por exemplo, eu não consigo comprar nada da fábrica porque eu uso CPF. Então, quem é você na fila do pão? Ninguém. Quando você compra pela associação, muda tudo. O preço é outro. O preço é outro. Tudo é outro. Então, tem que ter acesso a crédito. Tem que ter como meta fortalecer o processo associativo. E não é só para vocês, não. É para pescador, para agricultor, para professor de escola, para X. Porque sozinho não dá para nadar mais. Quando tem grupo, não nada mais. Tá dando isso, é muito bom que o Marcelo lembrou do acesso ao crédito. Ô, Guilherme, você tá por aí? Tá ouvindo a gente? Oi, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo aí? Bem? Legal. Tô, assim, eu consegui participar do tempinho aí, mas aí está chegando alguns pescadores aqui, por causa da questão do crédito emergencial, tive que me ausentar um pouco, mas estou ouvindo sim. Não, vai falar um pouco do acesso ao crédito, né? Tem crédito disponível para o agricultor, né? Que a gente precisaria entender quais são as formas de acesso a isso. Exatamente. Eu acho que tem, assim, hoje a gente tem algumas linhas de crédito para pescador artesanal, né, para pesca e para agricultura, e alguns agricultores que foram aí atingidos do desastre que a gente teve aqui, é uma questão que está até procurando a gente. E o que eu venho falando aqui, eu até conversei com o Lucas, com a Kênia, da Casa da Agricultura, com a Luva, da necessidade que a gente tem de estar construindo o rol de documentação que o pescador vai precisar, o agricultor vai precisar, né, para qualificá-lo como agricultor. Né? Eu acho que é um gargalo para a gente, e eu venho falando para o pessoal da MESP que a gente precisa construir isso, né? Por exemplo, o registro de apicultura, a gente sabe que não tem como a gente pedir, solicitar para todo mundo, porque nem todos têm, né? E, assim, hoje, o que a gente tem de crédito para o maricultor, né? A gente tem uma linha do FEAP, do governo do estado, que tem um recurso expressivo, mas é um crédito que é burocrático, tá? Da gente estar operando. E a gente tem também o governo federal por meio do PRONAF, né? E aí a gente está emitindo a DAP, né, a declaração de aptidão ao PRONAF, quando o agricultor comprova que mais de 50% da renda dele advém da atividade, né, vem da atividade produtiva, no caso da maricultura ou da pesca, né, do setor produtivo. E também temos outras linhas de crédito quando o agricultor não se qualifica como pronafiano, quando a renda dele, mais de 50% da renda dele, não vem da agricultura ou da pesca. E aí ele pode acessar o crédito, mas sendo qualificado em outras linhas, em projeto e o Pronan, né? Não sei o que vocês gostariam que eu falasse com relação ao crédito, mais especificamente, mas, assim, ele demanda documentação, né? O interessado procura a Casa da Agricultura, o extensionista, junto com o pescador, o agricultor, vai construir um plano de crédito. Então, a gente vai compor com o interessado qual é a renda dele, né?
gente vai estudar a renda dele, da esposa, da cônjuge, né, da família, estudar quais são os gastos e ver qual é a capacidade de pagamento que ele tem e viabilizar, caso, junto à instituição bancária, né, a captação do dinheiro. Os pescadores procuram muito a gente para tanto a compra do barco, como também para a puxada do barco. Aqui a gente tem uma demanda grande de uma frota camaroeira aqui em São Sebastião, então na época do defesa do camarão que a gente está, eles puxam um barco, fazem um empréstimo de custeio para dar uma geral no barco para o próximo ano de produção. Então, só para explicar, a gente tem duas formas de obter o crédito, né? O custeio e o investimento. O custeio é aquele crédito que o maricultor vai pegar o pescador para pagar em um ano, né? Geralmente é um volume de menos de 30, 60 mil reais, ele paga em uma vez só, né? Então dá um ano de carência e paga numa cacetada só tudo que ele pegou com juros, 3,5%, 4,5%, 5% ao ano. E o investimento é quando ele capta o dinheiro para algo de maior bem, né? Como um barco, como uma câmara fria, como uma fábrica de gelo, aí ele está fazendo um investimento, né? E aí ele vai ter, geralmente, 8, 9 anos para pagar um ano de carência e precisa ver agora qual vai ser a taxa de juros, né, para isso. O governo federal opera por meio eu falei, precisa ver por quê. A gente agora está para entrar num outro plano safra, a partir do meio do ano. Todo junho e julho renova o plano safra, né? Então, você tem as novas condições de juros, o aporte financeiro que o governo federal vai fazer para a captação para o setor produtivo, do agronegócio, da pesca industrial, pesca artesanal, para a agricultura familiar. E o governo do estado, operando o FEAP, a gente já sabe disso. Para a pesca artesanal, para a maricultura, o volume de recursos para a maricultura é 200 mil reais por CPF, né? E para a pesca artesanal, 80 mil reais. Era de 40 mil reais ano passado, agora foi alterado para 80 mil reais, em função do preço das embarcações, que com 40 mil você não compra nada aqui na nossa região, né? Então, é basicamente isso. Para a maricultura, ele pode captar o dinheiro para tudo que vocês estavam falando aí, né? E uma associação aí, colocando o que a Silvia já estava explicando, vocês vendo com as vantagens, né, para a associação de compra coletiva, outras vantagens, a associação ela também pode captar ela recursos, né? Então, existem, quando o recurso ele pode ser destinado para a pessoa física, então, ele vai comprar para fazer uma melhora individual, e a pessoa jurídica também pode captar esse recurso. Então, às vezes, uma unidade de beneficiamento, um centro de triagem, né, uma unidade de filetagem de peixe, beneficiamento de mexilhão, tudo que vai ser utilizado coletivamente, e aí para que o maricultor não tenha aquele gasto, às vezes, para o maquinário que ele vai subutilizar, digamos, né, ele pode coletivizar a aquisição disso, como se fosse um Uber, né, um táxi, né? Às vezes você não vai comprar um carro que você usa eventualmente. Então, você paga ali para andar de táxi, paga para andar de Uber, e o Uber, o táxi, seria da associação, seria coletivo. Você usa, quando você tiver que usar, você paga uma taxa, você não tem que arcar com todos os custos sozinho de manter um equipamento, né? É isso que vocês queriam ouvir, ou faltou alguma coisa, mas era mais ou menos isso? Guilherme, pelo menos essa informação ficou legal para a gente. A Gabi já tinha falado desses créditos aqui, mas ficou bem legal para a gente, bem interessante. Eu falei uma coisa, agora você falar, né, parece que ainda mais certo, né? Porque senão parece, tem crédito. Não tem, tem mesmo, entendeu? Quem quiser, quem precisar, tem, né, possibilidade de pegar crédito. Eu tenho uma dúvida só, Guilherme, rapidinho. É o Marcelo aqui. Esse crédito para a CNPJ, para a associação, você está falando pelo Pronaf também? Então, ele pode ser captado pelo Pronaf, é uma das formas dele ser captado pelo Pronaf. Quando essa associação, Marcel, ela for uma associação que tem mais de 50%, acho que 60% dos associados tenham DAP também. Então, aí ela vai ter uma DAP
jurídica. Que agora, né, pessoal, só para contextualizar, está mudando, né? Não vai mais ser DAP, vai ser CAF, né? Desde o final do governo passado, que já era algo que foi construído no governo anterior, ainda no governo da Dilma, e foi colocado em execução no final do governo Bolsonaro, a migração da plataforma DAP para a plataforma da CAF. Então, agora não vai se falar mais DAP, né? Vai se falar CAF. Então, a CAF jurídica, o que é a CAF jurídica? É quando mais de 50% desses associados dessa instituição, dessa associação, são beneficiários do Pronaf. Tem CAF, tem DAF jurídico. Então, ela tem direito a ser reconhecida como uma organização que também de caráter familiar, de caráter artesanal, para a maricultura artesanal, não para o industrial. Então, ele vai ter um juros diferenciado, e aí essa instituição vai poder captar como DAP jurídica, ela vai ter, né, ela tem o CNPJ, ela tem essa chancela, esse carimbo de DAP jurídica, ela vai captar dinheiro no plano safra, nas outras linhas de crédito do governo, que vem para a pessoa jurídica, né? Vamos fazer uma distinção, contextualizando com alguma coisa que a gente já está passando, que é a catástrofe, o desastre que nós sofremos todos aqui no litoral norte, né? Sobretudo aqui em São Sebastião. O governo do estado emitiu aí uma FIAP emergencial para ajudar as pessoas, os maricultores, os pescadores que foram afetados pelo advento climático que aconteceu. Ele é destinado somente para pessoa física. Uma associação, mesmo com ela ter uma DAP jurídica, ela não pode captar esse recurso. Em outros momentos, o crédito, alguma linha de crédito, por exemplo, ela é direcionada para organizações. Aí a gente pode ter, por exemplo, a MESC, né? Se ela tiver no seu corpo de associados mais de 50% de maricultores que tenham a DAP, que é a CAF agora, ela pode, então, ser qualificada como uma organização que tem a DAP jurídica, e aí ela pode captar recurso que tem uns juros um pouco menor do que quando é o médio produtor rural, o grande produtor rural, né? Porque funciona mais ou menos assim, quando vem o dinheiro, o plano safra que eles falam, eles estratificam no setor. Então, o agronegócio, os produtores das commodities, a pesca industrial, capta com juros um pouco maior do que o setor do artesanal, do agricultor familiar, né? E aí, cada um vai, então, pegar o dinheiro de acordo com o seu perfil, né? Então, não existe só o dinheiro do Plano Safra para quem é pronafiano. Existe para quem é pronafiano, existe para quem é médio e para quem é grande, né? Para quem é médio, às vezes a gente encontra o maricultor, o pescador, numa situação assim. Para qualificar ele para pegar o crédito do artesanal, ele precisa comprovar que mais de 50% da renda dele vem da atividade produtiva, né? E às vezes ele tem essa dificuldade. E até porque para a gente aqui na nossa região, às vezes a pessoa não consegue só viver da pesca, só viver da maricultura, ela tem que ter um complemento de renda, né? E aí, se ela não consegue ter essa renda, mais de 50% da renda vindo da atividade produtiva da pesca, ela então vai ser enquadrada como projeto, Pronamp, que são, às vezes, taxas de juros um pouco maiores, 1, 2% maior que o Pronaf, mas que é possível também captar juros, captar dinheiro, né? Então, para isso, é importante que a MESP, que a CAT, que os institutos de pesquisa, que a prefeitura, todos façamos um trabalho local, regional, no intuito de fortalecer as cadeias produtivas, de passar também para o sistema financeiro uma certa credibilidade, uma confiança para que o crédito flua na nossa região, e é importante também que cada pessoa que capte o crédito busque honrar com o pagamento das mensalidades. Quando a gente começa a ter muita inadimplência, o crédito ele é cortado. E a gente tem que ter uma preocupação também do crédito, às vezes, de uma maneira desmedida, para não, às vezes, não ser desviado da sua função e também não acabar endividando ainda mais, né, as famílias. Enfim, respondi sua pergunta, Marcelo? Sim. Obrigada. Obrigada, Guilherme. Pela força. E acho que é isso, gente. Alguém tem mais algumas outras coisas para falar? Alguém quer pôr mais um ponto? Acho que já todo mundo vai ter, tá? Não, ninguém. Só o Lucas.
Ninguém tentou tirar o que precisou, né? Viu, o Guilherme, vamos falar que se tiver a DAP, facilita o acesso ao crédito. Quer dizer, enquanto associado e tendo a documentação, vai facilitar até para a associação buscar crédito para maquinário, para equipamento, para individual, ele falou 200 mil, e para associação a gente precisa ver, né? Marcelo. Precisa fazer uma campanha para o CAF, agendar lá na CAT, quem faz é a CAT, tá? Aí agendar para cada um ir lá entregar um montão assim de documentos. É chato? É chato não, é só papel, burocrático. É burocrático. Então, eu estou me familiarizando com todo o processo, tenho contato com o Guilherme, com a Kelly, porque o Carlos, ele está de férias. Tá. Mas ele que é o da faz a Ele também faz, só que ele tem um registro lá, tal, que tem acesso a uma plataforma, algo assim, eu não sei ainda, né? Porque justamente essa alternância aí, eles estão fazendo uma manutenção nessa plataforma, então está fora do ar. Ninguém ainda tem nada. Por enquanto, só manifestação, porque rodou o que é isso? Cadastro ambiental. O TAP é Declaração de Aptidão ao Pronaf. É um dos documentos que você precisa ter para você conseguir acessar essa linha aí. E aí é isso que ele estava trazendo. Então, alternando para o tal de CAF agora. Que é basicamente a mesma coisa. E é a mesma coisa, só um nome. Essas questões não tem nada a ver com o ambiental, hein? É a CAT que fornece daí. Mas se você comprovar que você é produtor, você fizer essa ambiental, então, aí precisa disso. Deixa eu explicar. Licenciamento ambiental é uma coisa. A CAF é para te dar uma veracidade econômica, para que você busque crédito. Serve para crédito. Mas se quem tiver de documentação para agregar... Eu posso mandar a lista dos documentos que é necessário. Eu tenho a lista aqui, como eu estava dizendo, explicando para ele. Então, se você tiver como comprovar que você vende com nota fiscal, ou um contador fazer uma declaração, tudo isso daí te aproxima mais de acessar esse crédito. Tem um possível. Porque é isso, é um crédito que você precisa pagar, então você precisa provar que você vai pagar. Como? Declaração de imposto de renda, de produção, para balancear que a maricultura, a fonte de renda sua é maior do que então, isso de garantia. É isso que vai garantir a sua atividade. Entendeu? Se você vende, se você está... Pessoal, garantir que você vai pagar o financiamento. É o Guilherme que quer falar? Não, eu só queria falar assim, se vocês quiserem, eu me prontifico. Tem a Kátia aí também, né? Mas se vocês estiverem afim, a gente pode marcar uma reunião só para falar sobre isso, com os interessados ou junto aí. E eu gostaria muito também de combinar com a MESP um dia, para a gente sentar e ver essa questão para a maricultura, para o maricultor, a documentação que a gente vai estar exigindo, né? E se vocês quiserem também, eu me prontifico a fazer uma apresentação sobre isso para os associados, se tiver interesse. Bem colocar a questão da CAF agora, só para contextualizar um pouco, antes, quando a gente emitia DAF, eram dados muito específicos. Agora, com a CAF, muita coisa é captada de informação do pescador, do maricultor, do agricultor, até para que o governo possa traçar políticas públicas em cima da realidade do universo da maricultura, por exemplo. Então, por isso que é importante a gente fazer a CAF, para que os gestores públicos tenham uma noção maior da realidade. Esse foi o interesse maior também de colocar a CAF no sistema. É uma plataforma com várias abas, então você vai colocar ali dados da unidade produtiva como um todo. Então, não só do maricultor, como da sua esposa, dos seus filhos, aonde está localizada a área de cultivo, se ele emite nota fiscal, se ele emite... então, traça também informações de ordem assim, socioeconômica, que trouxe um perfil mesmo do agricultor familiar, do pescador, do maricultor. Então, ele transcende um pouco
papel que a DAP tinha antes, que era só você ter uma carta de crédito para acessar um recurso financeiro. Até porque a concepção do Pronaf, quando criada no governo Fernando Henrique, era de ser um programa não só para aquisição de dinheiro, para financiamento, custeio, investimento do setor produtivo, mas também para formulação de outras políticas públicas das mais variadas esferas que a gente precisa. Por exemplo, para você fornecer para merenda um produto, você precisa ter a DAP, você precisa ter a CAF, né? Como para entrar naquela lei do PENAI, dos 30% para merenda, que a gente um dia sonha em colocar o pescado, o produto, os frutos do mar, enfim. Então, a importância do CAF, do cadastro do CAF, assume essa dimensão também de um registro, mais ou menos como o que a Silvia estava colocando aí, né, da importância, por meio da pesquisa, da gente ter um levantamento do público, de qual é esse... Quem pode pedir esse crédito? Oi? Até quando que pode pedir esse crédito para a gente marcar essa reunião com você, para saber qual o urgente dessa reunião? Não, quando vocês quiserem, se tiver uma demanda para essa semana que vem, quando vocês acharem, quando tiver uma agenda para vocês também, a gente pode fazer aí na sede da MESP, eu vou, levo, faço e tiro essas dúvidas. Tá. Aí pode ser isso na parte da manhã, tipo assim, aí na parte da tarde a gente senta, a gente com vocês aí da MESP aí, só para pensar nessa documentação e conversar um pouco sobre isso. Eu entro em contato com você, a gente marca o dia. Tá bom, combinado. Tá bom, obrigada, Guilherme. Alguém, todo mundo aqui tem nota fiscal? Só eu conheço. Nota fiscal é importante, né? Tem muita burocracia, então, para fazer. Muito. E a nota fiscal é uma coisa que a gente está brigando também, porque o que acontece? Quem é pescador ou quem é maricultor, quando você vai fazer um registro, pegar a nota fiscal, o que eles pedem? O número INCRA. Porque a União não entende como que um produtor rural mora em área urbana. Aqui todo mundo mora em área urbana. Então, essa é uma questão que a gente tem que resolver também lá no Ministério do Trabalho, que a gente já avisou a União, porque é uma questão que a gente, para conseguir o CNPJ, a gente usou o número INCRA de um amigo nosso ali no Rio Escuro, o endereço dele, lá no Rio Escuro. Senão a gente não teria CNPJ. Entendeu? Então, essa é uma burocracia que a União também prometeu, que é um erro de sistema, na verdade. Porque se você não põe o número INCRA, você não avança. Não avança. Entendeu? É um erro bestinha de sistema, mas que se comprometeram a arrumar também. Então, sim, são muitas coisas. Quem que ajudou nós, sei lá, o Tadeu, do Sindicato Rural. E ele foi assim, deixa eu perguntar, eu vou ler uns nomes para vocês, vocês me falam quem vocês conhecem. Aí ele foi lendo uns nomes, ele falou um que a gente conhecia, esse ainda tá bom. Põe o endereço dele, o número de entrada dele. O Julinho, né? E aí você fala. Só um problema. É um problema, mas assim, você fala, eu não produzo nessa área, não tenho relação nenhuma nessa área, nem eu não sou mesmo. Você deixa lá, você consegue deixar escrito que você não tem nada a ver com a área, porque se o número daquela área eu não conseguia fazer nada. Então, Porque agora, eu não sei se para vocês vai ser igual, mas agora que o agricultor vai ter que ter nota fiscal eletrônica. Com aplicativo, com pagamento de licença, eles sabem mais. a gente tem papelzinho aí. Coitado dos agricultores, né? Vai ser... Coitado do pessoal do sindicato em ganhar um cumprimento de salãozinho. Tá. Mas por isso que é importante ter a associação, todo mundo está em dia com a documentação, porque daí quem está na associação vai agitar isso aí. A associação pode buscar crédito via CNPJ da associação. Pode pagar um aplicativo para todo mundo. Pode pagar e quem está regular pode. Sempre tem que vocês podem pagar como vocês quiserem. Eu paguei 8 meses. Você acha que adianta para pagar, você tem que pagar para fazer o ano também. Eu estava 40. Eu vou seguir o método de caixa do seu Helder. Tradição é tradição. Era assim, não era seu Helder que estava? É 10 reais por mês, né? Então, cada um paga da forma que quiser. Se cada vez uma vez, se não tiver no momento, né? Tá. A gente pagava 50. Aí eu vou dar um recibinho, vou fazer um recibinho corintiano. Não, Bem mal feito.
Sabe já meu? Não, falta não. Gabi, eu quero um tempinho já mesmo. Tem pizza, né? A administrativa é ele, ó. Tem sim. Ai, e sabe o que eu fiquei achando? Que só tinha dedo masculino. Ai, porque tinha 2 kits femininos, que era pra criança e pra Joel. Vamos finalizar, então. Vamos. É isso, gente. Alguém tem mais alguma coisa? Gabi, daqui a pouco. Alguém queria falar mais alguma coisa, gente? Pra finalizar, que tem um online? O dedo tá doendo, mas não O grupo dele já pagaram. Podemos finalizar isso, vocês vão mais? Mais alguma coisa? Sucesso? Podemos encerrar? Tchau, gente. Obrigada. Satisfação. A maricultura foi da aposentadoria. Oi, Gabi. Oi, Marla. Tchau. Peguei os 2 principais.